7 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia para você que está acompanhando aqui o canal do Boi. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Elaine. Bom dia para você, produtor rural, para você, pecuarista. Já está no ar o Bom Dia Produtor na manhã desta quarta-feira, dia 6 de setembro de 2017. Confira os destaques da edição de hoje. Com oferta mais curta, o cenário do mercado do boi gordo ainda segue em valorização. No Maranhão, o cenário de reposição está mais movimentado. E o mês de setembro começa com o indicador boi gordo, feito pelo CPEA na casa de R$ 145. Inauguração de frigorífico em Boa Vista vai reduzir custos de produção. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Para começar bem a sua manhã, vamos ver como foi o fechamento de ontem, terça-feira. Já estamos no meio da semana para o mercado do boi gordo, onde o mercado segue em recuperação. Para você de casa ter uma ideia, das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, ontem 10 apresentaram alta, como a gente vê em detalhes pela Scott. Informações hoje sobre o fechamento do mercado do boi nessa terça-feira, dia 5 de setembro de 2017. Bom, o mercado do boi mantendo o comportamento de preços firmes, né, a recuperação ainda a todo vapor aí no mercado do boi. No fechamento de hoje foram verificadas altas em 10 praças, das 32 praças pecuárias pesquisadas diariamente aqui pela Scott Consultoria. A oferta curta ainda é o principal componente, né, que força esse movimento de preços em alta. As escalas de abate ainda bastante limitadas em relação ao que a gente viu no mesmo período do mês passado, aí principalmente julho e agosto, onde tinha uma escala de abate mais confortável, então isso vem trazendo os preços para cima de novo. No mercado de carne bovina não houve alteração no fechamento dessa terça-feira e o boi casado permanece cotado em R$ 9,78 por quilo em São Paulo, no mercado atacadista. A curto prazo, mesmo que essa alta no mercado da carne, as margens encurtaram bastante, já estão abaixo da média histórica hoje, bem diferente do que a gente viu ao longo dos últimos meses, onde a margem esteve historicamente bastante esticada, mas a gente imagina que isso não consiga interromper ou modificar esse cenário de preços firmes, já que a gente ainda verifica negócios acima da referência, às vezes R$ 2, 3 até R$ 4 acima da referência, que é um indicativo de que as altas devem continuar em curto prazo. Olá pessoal, por hoje é isso. Meu nome é Gustavo Aguiar, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Até a próxima. E como você ouviu com o Gustavo Aguiar, o valor da arroba do boi gordo está mais valorizada. Isso faz com que o pecuarista tenha mais poder de compra na hora da relação de troca com o gado de reposição. E é por isso que a gente apresenta para você agora a relação de troca entre o boi gordo e gado de reposição. Começamos pela região Nordeste, vamos para a Bahia. Vamos ver aqui a relação de troca na Bahia, como ficou. Na Bahia ontem a cotação do boi gordo esteve a R$ 135 a arroba. Já o boi magro ficou cotado em 1.680. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,4 boi magro. O garrote está valendo 1.420. A relação de troca é de um boi gordo para compra de 1,6 garrote. E o bezerro de até 12 meses está cotado a 1.160 a unidade. E a relação de troca ficou de um boi gordo para aquisição de 2 bezerros. E nós falamos da região Nordeste, agora vamos para a região Oeste do Maranhão. Vamos saber como fica a relação de troca, como está valorizado o seu gado por lá. O boi gordo foi cotado ontem a R$ 127 a arroba, o boi magro cotado a R$ 1.530. A relação de troca ficou de um boi gordo para compra de 1,4 boi magro. Já o garrote está avaliado em R$ 1.300. A relação de troca é de um boi gordo para compra de 1,6 garrote. E o bezerro de até 12 meses está cotado em R$ 1.130 no Maranhão.
a relação de troca ficou de um boi gordo para aquisição de 1,9 bezerro. E agora nós vamos para a região sul do país, vamos para o Paraná. Ontem a cotação do boi gordo por lá fechou a R$ 143,50 @, boi magro ficou cotado em R$ 1.790. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. Já o garrote está valendo R$ 1.550. A relação de troca é de um boi gordo para compra de 1,5 garrote. E o bezerro de até 12 meses no Paraná está avaliado em R$ 1.270. A relação de troca ficou de um boi gordo para compra de 1,9 bezerro. Como eu havia dito, o boi gordo está mais valorizado e isso melhora para o pecuarista. Vamos agora conferir a cotação do boi magro nas principais praças produtoras do país. Atenção, região Nordeste, agora Maranhão, que está em destaque aqui no Bom Dia Produtor, nesta manhã de quarta-feira. E olha, apesar das condições climáticas adversas, essas sequentes altas para a arroba do boi gordo também tem aumentado o apetite dos compradores do estado do Maranhão, que começaram agora a comercializar, principalmente as categorias mais jovens. Mas a gente vai fazer aqui uma relação, a gente vai acompanhar como vem sendo o cenário no estado do Maranhão, começando com a primeira tela nesta manhã de quarta-feira, que é a queda em relação às categorias mais jovens durante o apanhado deste início do ano, de janeiro até o último mês de agosto. O boi magro, o garrote e o bezerro tiveram uma desvalorização, uma média de 5,3% neste ano de 2017, enquanto que o boi gordo foi de 6,4%. Diante disso, a relação de troca com essas categorias piorou ao pecuarista. Destaque para a troca com o garrote. Observe na tela do seu televisor a relação de troca, então, com o garrote versus boi gordo. Em janeiro, estava a 1,63 garrotes com a venda da arroba de um boi gordo e durante agora, já esse início de setembro, foi de 1,58%. Portanto, uma piora de 3% no poder de compra do recriador. Agora, esse cenário é outro para quem deseja investir também na cria. Destaque também para a relação de troca de boi e bezerro, mas veja só a queda para os preços do bezerro de desmama, que apresentaram uma queda de 8,7% e com isso a alta foi de 2,5% no poder de compra do criador. Números da Scott Consultoria para o estado do Maranhão. Mais valores chegando nesta manhã, por aqui agora bezerro. E o governo chinês deve ampliar os frigoríficos brasileiros que estão autorizados a exportar carne brasileira para aquele país. Esse assunto surgiu com a visita do ministro Blairo Maggi, juntamente com o presidente Michel Temer à China. Mais informações com a Camila Xavier. De acordo com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o presidente chinês Xi Jinping anunciou que pretende ampliar a venda de carnes do Brasil. A China é o principal parceiro do agronegócio brasileiro no comércio mundial. Em 2016, as exportações de produtos agropecuários do Brasil para o país chinês somaram quase 18 bilhões de dólares. A soja em grão é o principal produto de exportações. O ministro da Agricultura está na China, na comitiva do presidente Michel Temer, que participa de encontros bilaterais e seminários de negócios em Pequim. Desde domingo, Blairo Maggi participa com Temer da 9ª reunião de cúpula do BRICS, bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em vídeo gravado pela internet, o ministro fez uma avaliação de como está sendo a viagem. Nós vamos sair desse BRICS muito mais reforçado na política internacional.
Mas além da visita aos BRICS, nós tivemos uma visita com o presidente na visita de Estado com a China, onde eu achei simplesmente muito boa, maravilhosa visita, várias coisas que estavam trancadas e que ao longo do tempo as coisas não andavam direito, politicamente foi destravada. Agora, claro, vai caber a cada um dos ministros, dos ministérios, do empresariado brasileiro e também do pessoal daqui da China, de poder dar continuidade aos negócios. Mas eu considero essa viagem uma viagem marcante, histórica, e que vai trazer muitos reflexos positivos para o Brasil. A previsão é de que o ministro Blairo Maggi retorne ao Brasil nesta terça-feira. Camila Xavier para o SBA. Por aqui vamos falar sobre a previsão do tempo para a região centro-oeste. Por aqui ainda continua muito quente, muito seco, mas a perspectiva é que as chuvas retornem ao longo dos próximos dias. Por isso eu pergunto a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, será que para a região centro-oeste deve então ter mais chuvas regulares agora a partir da próxima semana? É com você, bom dia. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, bom dia a todos. Olha, ainda não podemos esperar que essas instabilidades avancem por toda a região centro-oeste. As áreas mais secas, principalmente entre Mato Grosso e também Goiás, as áreas em vermelho do mapa, onde a disponibilidade hídrica está abaixo de 10% em algumas localidades, ainda deve seguir prejudicando os pastos, porque não há tendência de chuvas abrangentes e que devam ter potencial para garantir a recuperação dos baixos índices de umidade do solo. Nos próximos 5 dias, o tempo seco persiste em grande parte da região centro-oeste e apenas durante a próxima semana que novas áreas de instabilidade começam a avançar, principalmente entre o oeste e o sul do Mato Grosso do Sul, mas ainda pancadas de fraca intensidade. É durante a terceira semana, pelo menos até o dia 20 do mês de setembro, que essas instabilidades agora avançam por todo o estado do Mato Grosso do Sul. E nas áreas mais ao sul do estado é onde a chuva tende a ganhar um pouco mais de intensidade e o volume de água tende a alcançar até 15 milímetros durante 5 dias. Agora o tempo seco ainda deve persistir em grande parte do Mato Grosso e também de Goiás. Então, ao longo das próximas semanas, o tempo seco persiste, principalmente entre Mato Grosso e Goiás. E as áreas em que já há problemas de déficit hídrico ainda deve seguir persistindo esses baixos índices de umidade do solo e também prejudicando as áreas de pastagem. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Elatos é a principal forma de defesa contra as doenças da soja. Mas não acredite em mim, locutor. Acredite nos produtores que utilizam Elatos. Nós fizemos lado a lado, deu 11 sacos a mais onde foi com Elatos. Elatos, eu assino embaixo. O Elatos, ele dá um residual maior, né? A gente demora mais a reaplicar, né, o produto. Elatos, eu assino embaixo. Elatos, amplo controle para as doenças da soja. Testado e aprovado por quem mais entende, o produtor. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anuncia um novo modelo de inspeção para acontecer daqui a 60 dias. Mais detalhes você acompanha no Giro do Agronegócio. Durante a agenda no Rio Grande do Sul, em visita à Expo Inter em Esteio, Elmar Novak, ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, disse que em 60 dias deverá ser anunciado um novo modelo de inspeção sanitária. Para tanto, foi contratada uma consultoria com o intuito de apresentar um modelo novo, sem burocracia, focado nos resultados. As mudanças deverão contribuir para aumentar as exportações brasileiras no setor do agronegócio e, assim, atingir a fatia de 10% do mercado mundial no setor, que é a meta do Ministério para os próximos 5 anos. Atualmente, essa participação é de 6,9%. O Plano AgroMais, que já completou um ano com mais de 700 ações de modernização e de desembaraço realizadas, foi outro instrumento do MAPA voltado para a redução de custos e aumento da competitividade.
Diferente do que ocorre no mercado de couro verde, a demanda firme por sebo bovino exerce pressão de alta e mantém o mercado aquecido. Com a oferta limitada do produto, os preços se valorizaram na última semana. De acordo com a Scott Consultoria, tanto no Brasil Central como no Rio Grande do Sul, o sebo está cotado, em média, em R$ 2,15 o quilo sem imposto, uma alta de 2,4% frente ao fechamento da semana anterior em ambas as regiões. A tendência é de que a boa demanda mantenha a pressão de alta sobre os preços do sebo no mercado brasileiro. Daqui a alguns dias entra em funcionamento o primeiro matadouro e frigorífico privado do estado de Roraima, o Frigo 10. Construído às margens da BR-174 Sul, a 18 quilômetros de Boa Vista, o Frigo 10 nasceu da união de 10 empresários que cansaram de esperar uma reforma e ampliação no Matadouro e Frigorífico de Roraima, o MAFIR, e resolveram apostar na união de forças para construir o próprio matadouro. Com um investimento de mais de 40 milhões de reais, a planta frigorífica tem capacidade para abater entre 80 até 120 animais por hora. Nova estrutura também irá incentivar a integração lavoura-pecuária no estado. Atualmente, Roraima possui rebanho bovino de mais de 1 milhão de animais. Vamos continuar falando sobre o mercado do boi gordo e olha, com a baixa oferta de animais observada nos últimos dias, frigoríficos têm aumentado os valores ofertados para assim conseguir completar pelos lotes disponíveis e assim preencher essas escalas. Nesse cenário, este mês de setembro já começa com o preço do boi gordo, de acordo com o CPEA, batendo a casa de R$ 145. Quer ver só? Vamos ver os valores na tela do seu televisor, de acordo com o CPEA. A gente aproveita para pegar os últimos dias do mês de agosto e já esse início do mês de setembro. Veja que lá no dia 29 estava R$ 143,20, o mesmo valor repetido também para o dia 30, R$ 143,20. Já no dia 31, último dia do mês de agosto, esse valor ele apresenta uma queda, vai para R$ 142,96, mas já vira para o mês de setembro, já batendo 145 e ali se sustentando. No dia 1º, R$ 145,14. Tem até um aumento mais significativo na terça-feira, no dia 4, R$ 145,83, para chegar aqui no último dia 5 a R$ 145,77. Portanto, temos uma leve queda de 0,04%, mas ainda assim batendo R$ 145 e a variação mensal chega agora a uma alta de quase 2%, 1,97%. Veja também agora a média do preço do boi gordo a prazo para o estado de São Paulo. O valor aqui a gente acompanha também para pegar os últimos dias do mês de agosto, para começar também o mês de setembro. R$ 144,92, o mesmo valor também repetido aqui para o dia 30, R$ 144,93. Já no dia 31, último dia do mês de agosto, bate R$ 144,49. Agora sim eu chamo a sua atenção, já viram no mês de 2016 o preço a prazo para o boi gordo, de acordo com o CPEA, com referência aí em São Paulo, batendo R$ 146,65. O mesmo valor repetido, porém, alguns centavos a menos para a terça-feira, no dia 4, R$ 146,22, na verdade na segunda-feira, e na terça-feira R$ 145,80, mas ainda assim com uma média positiva desde que setembro começou. A variação, apesar de ter uma queda de 0,29%, o preço a prazo para o estado de São Paulo, de acordo com o CPEA, ainda detém uma alta de 0,91%, portanto, setembro se sustentando na casa de R$ 145 para o preço do indicador boi gordo, Exalc, BMF e Bovespa, e também para o preço a prazo, ainda se mantendo na casa de R$ 145, R$ 146. Por aqui, mais valores, mais informações, dessa vez é Expo Inter, né, Antônio? É isso mesmo, viu, Elaine? E você conhece o Bitcoin? Bitcoin é uma criptomoeda digital que facilita a compra e venda com qualquer sobretaxa. Não existe sobretaxa. E o Bitcoin já chegou no agronegócio. Um comprador de Mato Grosso do Sul esteve em Esteio, no Rio Grande do Sul, na Expo Inter. E por lá ele comprou uma novilha com a moeda. Veja na reportagem.
Que Expo Inter e inovação andam lado a lado, todo mundo já sabe. Mas esse ano vai entrar para a história. Foi realizada na Expo Inter 2017 a primeira venda de uma novilha premiada por 1 Bitcoin. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o próprio vendedor, Eduardo Borges. Então, Eduardo, como que surgiu essa ideia e como foi a transação? Na verdade, isso ocorreu de forma muito interessante. Esse animal nós vendemos há cerca de 2 meses atrás para entregá-la na Expo Inter. E na época que nós vendemos, nós acertamos o valor dela, em torno de 8 a 9 mil reais. E aí o comprador, na hora de fazer o pagamento, ele falou, olha, vou te pagar em Bitcoin. E eu não sabia exatamente o que era isso, né? Mas tudo bem. Aí eu dei uma estudada exatamente nessa nova tecnologia de criptomoedas e tal. E ok, fechamos o negócio, o valor da novilha ficou em 1 Bitcoin. Bom, agora, 2 meses depois, né, nós efetivamos realmente a compra com a emissão da nota fiscal. E na hora de fazer a conversão da moeda para o real, eu tive uma surpresa muito agradável, porque essa moeda ela valorizou nesse período e 1 Bitcoin que valia em torno de 9 mil reais há 2 meses atrás, está valendo agora 16 mil reais. Então foi uma surpresa bastante interessante, achei muito bom isso. Bom, Bitcoin é uma tecnologia nova. Christian, tu como trabalha com essa questão, o que tu tem a dizer para o pessoal que quer investir nesse novo modo de compra? É viável? É algo que funciona? Bem, o Bitcoin ele é usado para várias coisas, né? Por exemplo, o pagamento, né? Simplesmente você mandar dinheiro de um lugar para o outro, pode ser do Brasil para qualquer lugar do mundo, em questão de minutos e de uma forma muito barata e sem burocracia. Agora tem também as pessoas que apostam na continuação da alta do Bitcoin, que foi um ativo que mais se valorizou nos últimos anos de todos os ativos existentes no mundo, mas aí também existe um certo risco porque o Bitcoin ele oscila, né? Assim como ele pode aumentar, pode cair também, mas o histórico demonstra que tem sido um ótimo investimento. Sim. É a moeda digital chegando até no agronegócio. É isso mesmo, bastante interessante e uma surpresa ao comprador. Por aqui, nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho está chegando o bloco de bons investimentos. Você viu que o pecuarista acabou de fazer um bom investimento, você também pode fazer depois do intervalo comercial. Fique por aqui. 7 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quarta-feira, meio de semana. Momento certo para você fazer um grande investimento, né, Elaine? Vamos começar então falando de investimento, né? Até sexta-feira você vai acompanhar aqui pelas lentes do Canal do Boi mais uma edição da Vitrine Leilões. Dessa vez, em destaque, ofertas animais da raça Senepol do criatório Tibaí. E os detalhes dessa grande genética você vai acompanhar na reportagem de Rosa Cabral. Prepare-se para ver um instante de fofurice com o pequeno Gustavo. Esse boi de pau. de pau. Senepol, raça que o avô dele, Marcelo Calef, começou a criar no ano de 2005, quando comprou o primeiro garrote com origem do Senepol da Assam. Nascia então o que viria a ser o Senepol Tibaí. Nós iniciamos que nós temos matrizes Nelore e na compra de touro para que fizesse um animal precoce. Iniciamos com a compra de touros e vendo o desenvolvimento e a qualidade da raça, nós resolvemos partir para animais puros para produzir animais para o nosso consumo. Dulcimar, e o touro Senepol, como é que ele trabalha? Eu diria que esta é a grande diferença do Senepol, que veio para agregar muito em produção de carne no Brasil. O touro Senepol é excepcional. Ele trabalha 24 horas por dia, ele tem uma libido impressionante, então é uma ferramenta excepcional para a pecuária brasileira. E a indicação da primeira compra veio do Dulcimar mesmo. Ele que foi técnico da Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos Senepol. Hoje assessora o Senepol Tibaí. Dulcimar, como é que você caracteriza esse rebanho? Digo que esse rebanho é que nem o Senepol original, que é um rebanho
criado lá na ilha, com condições alimentares só de campo nativo e sal mineral que eles comiam. E esse rebanho aqui também é assim, é um rebanho que converte essa fibra pobre do centro-oeste brasileiro em proteína nobre, que é a carne. A fêmea, ela oferece habilidade materna, leite. Ela é uma vaca boa de leite, uma vaca muito dócil, né? Muito fácil de manejo. Isso aí realmente é uma vantagem muito grande sobre as raças zebuínas para o manejo no dia a dia da fazenda, né? E então é um animal que realmente, pela docilidade, pela adaptação, ela produz todo ano um bezerro, e um bezerro bom. Em média, eles nascem de 31 quilos as fêmeas e 32 quilos os machos. E finaliza com quanto? E nós estamos desmamando, não tem cripe, é só pasto leite da mãe e o mineral. Os machos e fêmeas nós estamos desmamando na média de 8 meses de idade, 270, 280 quilos. E são essas fêmeas PO que vão para o mercado no mês de setembro. Do Cimar são animais extremamente rústicos, como podemos ver aí, né? Como é que foi a preparação para o leilão? Então não é animal confinado, não é um animal que recebeu uma alimentação muito rica em proteína, energia. Então os animais, para que eles apenas ficassem saudáveis. Não estou vendendo doadoras, cabe aos compradores identificar se são realmente doadoras, porque nós aqui trabalhamos com uma estação de monta, aos 20 meses, entoramos, inseminamos. Após essas novilhas parirem pelo menos 2 crias, aí sim que nós identificamos quem é doadora. Doadora, ela tem que produzir um bezerro bom todo ano. Então, antes de parto, eu não sei quem é doadora. Não é por número de ossos, número de embriões que eu vou identificar uma grande doadora. E nossa vinda até o criatório objetiva o Vitrine Leilões, que atende criadores Brasil afora na agenda de vendas pelo Canal do Boi. Mas não é um pregão, são preços fixos, em parcelas fixas, onde a pessoa vai assistindo durante a semana, vai escolhendo seus animais, vai confirmando e realizando a compra. Então acaba sendo uma compra mais calma, mais tranquila, durante o período do vitrine. Nós vamos fazer o vitrine do dia 5, 6, 7 e 8. E vamos finalizar no dia 8 com um leilão de alguns animais inéditos que não estarão no vitrine. E esse leilão, qual que é o horário? Vai ser realizado às 20h30 pelo Canal do Boi no dia 8 de setembro. Isso é um leilão para as pessoas que pretendem iniciar um plantel, pessoas que pretendem tirar daqui futuras doadoras. A intenção é ter o sucesso que nós obtivemos com a raça. É isso que eu faço questão de falar e convidar a todos para que estejam presentes. Muito obrigado. De nada, seu Marcelo, mas um instante só, porque tem encerramento especial. A cena registrada pelo repórter cinematográfico Sideni Coelho, do Gustavo, comprovando a docilidade da raça. Ele veio. O boi veio pertinho de você? Qual que é esse boi? Um pequenininho. Um pequenininho? É mansinho esse boi? Uhum. É? Então tá. Olha ele boi atrás. Agora sim, a todos, bons negócios. E bons negócios você faz aqui pela rede SBA e amanhã você terá mais uma grande oportunidade. Acontece amanhã, aqui pelo Canal do Boi, o 15º Leilão Nelore CV. Na oferta, 300 animais da raça Nelore. Quer conhecer mais detalhes? Veja na reportagem. No município do Prata, localizado no Triângulo Mineiro, José Augusto Franco Vilela comanda a seleção Nelore VC, uma propriedade familiar que trabalha no melhoramento genético da raça há mais de 30 anos. Uma criteriosa seleção que conta com a avaliação permanente da NCP, sendo 100% do rebanho registrado na BCZ. Amigos pecuaristas, estamos preparando com muito carinho a 15ª edição Nelore VC. Serão ofertados 300 animais PO avaliados todos pela NCP
e gostaria muito de contar com a presença de vocês, ou assistem pelo canal do Boi, que será transmitido a partir das 13 horas. Conto muito com a presença de vocês. A marca também participa das principais provas de avaliação a pasto do Brasil, alcançando resultados expressivos em todas elas. Toda essa qualidade faz com que o Nelore VC seja o 31º maior vendedor de touros do Brasil, de acordo com o levantamento da revista AG, comercializando 250 reprodutores por ano. Tradicionalmente, durante a exposição agropecuária de Uberlândia, o Camuru, o Nelore VC promove seu grande leilão anual. Em sua 15ª edição, o remate comercializará 300 animais PO avaliados, entre bezerras, bezerros, reprodutores, touros de repasse e matrizes. Destaque para a venda de um grande campeão nacional e também o touro Nelore, padrão campeão da prova da UFU 2017, que acontecerá às 16h30, horário de Brasília. E nessa 15ª edição do Leilão Nelore VC, estaremos comercializando mais de 300 animais, onde serão ofertados 80 reprodutores, 5 touros de repasse, bezerros, bezerras, novilhas e vacas, matrizes. O leilão acontecerá no dia 7 de setembro, a partir das 13h30, pelo canal do Boi. Marque na sua agenda, dia 7 de setembro, a partir da 1h30 da tarde, direto de Camaru, em Uberlândia, Minas Gerais, 15º Leilão Nelore VC. Animais de alta qualidade, com facilidade de pagamento e frete grátis para toda a malha viária do país. E olha, chegou o grande dia, mais um grande leilão que vai ser transmitido aqui pelo canal do Boi a partir das 8h30 da noite. É o 2º leilão União Cenepol e convidados, onde serão ofertados 40 doadoras Cenepol PO. Quer ver detalhes? Daniel de Paula traz para você. A união de genética qualificada dentro do maior encontro de selecionadores de Cenepol do mundo. Os criadores Gold Cenepol, Nova Vida e Cenepol da Canaã selecionaram o que há de melhor em suas fazendas e na de seus convidados para distribuir 40 doadoras de alto valor genético no 2º Leilão União Cenepol, marcado para o dia 6 de setembro, quarta-feira, 8h30 da noite, com a transmissão do canal do Boi e fazendo parte do Mega Encontro Internacional do Cenepol, dentro do Camaru 2017, em Uberlândia, Minas. A Gold Cenepol existe há mais de uma década e se tornou referência nacional com a genética desenvolvida na estância de Gilmar Goldar, em Uberlândia. Dos primeiros investimentos e da utilização responsável de biotecnologias de reprodução, ele se consolidou revelando várias doadoras qualificadas em importantes programas de avaliação e melhoramento genético da raça. Um leilão extremamente diversificado, animais que nós, provavelmente, nós e nossos convidados estaríamos guardando para fazerem o crescimento do nosso plantel. E nós disponibilizamos isso porque nós entendemos que a diversificação genética e a possibilidade de disponibilizar animais de alto nível, então é uma oportunidade de você ter um animal e ter a possibilidade de usá-lo para desenvolvimento do seu plantel. A Nova Vida foi o primeiro criatório a trazer o Cenepol vivo para o Brasil no ano 2000 e, desde então, trabalhou para multiplicar genética superior e compartilhar com o mercado o que tem de melhor na sua seleção, como faz nesse Leilão União. Vou voltar numa frase que o célebre João Arantes falava. A Nova Vida entrou no Cenepol e acredita no Cenepol porque ela gosta de democratizar a genética para justamente viabilizar aquele produtor que faz o cruzamento industrial, que produz o bezerro dele a campo, que ele tem essa oportunidade. Então, o Cenepol tem que ser democratizado e tem que estar disponível para qualquer produtor rural do país. E uma coisa que a gente também está muito satisfeito nesse leilão é justamente a união. A gente conseguiu reunir criatórios famosos, a gente está muito honrado de estar encabeçando essa união mesmo. E eu tenho certeza que vai ser de grande valia, a gente está esperando todo mundo lá no Camaru e vai ser um grande evento.
Já o Cenepol da Canaã, caçula entre os promotores, mas com ampla experiência nos 7 anos de seleção da raça, cercou-se de muita qualidade na formação de seu plantel em Uberlândia e tem na condução de Ricardo Magnino e Otaíde Gomides a responsabilidade de distribuir material genético de jovens doadoras de alta produtividade. Vai ser um momento onde nós vamos levar à pista aquilo que há de melhor nos dias de hoje em termos de genética, em termos de melhoramento genético. Os animais vão com um volume de produção de ossos maior e uma qualidade fantástica. Esse momento é o momento do Cenepol do Brasil, uma raça que já disse para aquilo que veio, perpetuou, touro cobrindo a campo, bezerrada nascendo no meio de regiões quentes, em situações adversas, calor, frio, solos diferentes. E tá aí o Cenepol produzindo bezerro no Brasil. Tudo isso dentro de um evento que vai marcar história no Cenepol, dando ao investidor a chance de colher frutos dessa nova era criada dentro da pecuária de corte do Brasil com uma raça simples, fácil e lucrativa. O Leilão União Cenepol acontece no dia 6 de setembro, 8h30 da noite, dentro do Parque Camaru, em Uberlândia, com a transmissão pelo Canal do Boi. E as opções de investimento não param aqui no Canal do Boi. Próximo sábado, por exemplo, acontece a transmissão do leilão Prudem Mocho. Leilão esse que faz parte da Expo Prudente, que acontece em Presidente Prudente, no interior paulista. Confira agora uma entrevista que o Adriano Filho fez com o Rubinho, da Prudem Mocho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A partir de agora eu trago a você mais informações a respeito do Prudem Mocho. No próximo dia 9 de setembro você tem a oportunidade para fazer os seus investimentos em animais mochos de altíssima qualidade. Para a gente ficar sabendo mais informações a respeito desse grande criatório, desse grandioso evento, eu recebo aqui o Rubens Filho. Rubens, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Adriano. Como é que vai? Bom demais a conta. Tudo bem. Rubens, conta para mim o seguinte, como é que são os critérios de seleção? Como é que vocês avaliam que um touro é bom para vocês trabalhar lá na propriedade? Adriano, essa é uma pergunta muito interessante, porque eu creio que muitos criadores, muitos pecuaristas, quando olham o gado de raça, o gado de genética, no qual a gente comercializa, às vezes ele tem uma visão de que os animais vivem muito dentro de cocheira ou de piquetes. A realidade hoje da fazenda é uma só, ela é uma fazenda normal de cria. Esses touros nascem no pé da vaca, no pasto, bebendo água do córrego, lambendo sal no coxo, normal como todo outro animal. Então, desde cedo, ele já sofre essa própria seleção da natureza. Dali vem uma desmama a pasto, completamente a pasto, e nisso você vai vendo os animais que eles sobressaem e que acompanham aquilo que o PMGZ, o peso e os olhos do meu pai e meu. Vocês identificam ali dentro do rebanho os melhores? Os melhores, com certeza. Identificamos ali os melhores. Dentro dessa rusticidade normal de um cenário nacional. A gente não cria um cenário de piquete, de cocheira, nada. Esses animais são todos a pasto. Eles só vão um trato ou outro à medida que vai se aproximando do leilão. Perfeitamente. E como é que vocês trabalham na propriedade? É com inseminação? Todos os animais, a maioria deles, hoje a gente trabalha tudo com inseminação. Também passamos a utilizar a FIV, que é a fecundação in vitro, o que nos possibilita buscar o que tem de melhor dentro do mercado para usar dentro dessas vacas nossas que já tem essa consistência genética de 37 anos de seleção. Então, é pegar toda a seleção que a gente fez, que a gente trabalhou nesses 37 anos, e buscar o que tem de moderno hoje no mercado. E o resultado é isso que a gente está vendo aí na tela. Rapaz, que é isso? Realmente um show. Para quem não aguentar, para quem estiver vendo a entrevista agora e não aguentar, tiver que conferir os animais, lote a lote, como é que faz? Hoje, a filmagem dos animais individuais, para aqueles pecuaristas que estiverem interessados, acessem o site da leiloeira oficial do leilão, que é a Leilosul, e lá estarão mais informações sobre o evento, sobre o leilão e também as filmagens individuais para aquele pecuarista que já quer marcar o seu touro, que já quer saber aquilo que ele vai buscar no leilão. É isso aí, já é bastante importante a gente salientar um detalhe, já faça o seu cadastro, já deixa o seu cadastro atualizado, porque senão chega na hora, passa o touro que ele quer, ele não está com o cadastro pronto aí. Com certeza, mas nós daremos um jeito de atendê-los. Todos os pecuaristas, queria deixar a informação também que estaremos com condições especiais de frete, condições de pagamento
e será um prazer recebê-los em casa, em Presidente Prudente, para o leilão. No sábado, dia 9, às 14 horas, com transmissão pelo Canal do Boi, aqueles que não estarem presentes, mas fica o convite. Perfeitamente. E para quem puder ir lá, vai rolar aquele almoço show de bola demais da conta e depois, primeira apresentação dos animais, às 10 horas, né? Com certeza, às 10 horas. Como é que é o cronograma do evento lá? O cronograma do evento todo ano é sempre o mesmo. Às 10 horas, a apresentação dos animais nas baias, com todas as informações. Ao meio-dia será servido o almoço, um almoço gostoso lá no dia. E às 14 horas também ocorrerá a partir o leilão. É um encontro para nós muito gratificante, recebemos amigos, parentes, todos aqueles que estão envolvidos no meio, uma troca de informações e todo ano, graças a Deus, temos bons negócios. Perfeitamente. Então, Rubens, eu agradeço mais a sua participação, te aguardo aqui mais vezes. Beleza, Adriano. Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês aí. Então tá aí, meus amigos. Anota na sua agenda, não esquece não. É no próximo dia 9 de setembro, sábado, às 14 horas, mais um Prudemocho para você fazer os seus investimentos. E falando em investimentos, acontece hoje, viu, Elaine? Um grande evento com transmissão aqui pela rede SBA, hoje às 8h30 da noite, Leilão União Cenepol. Você tem imagens de ofertas desse grande evento. Serão 40 doadoras Cenepol. Esse evento é direto de Uberlândia, em Minas Gerais. Isso mesmo, 8h30 da noite. Vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho Pecuária Leiteira chegando nesta quarta-feira. 8h06 pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quarta-feira, agora com um bloco dedicado para você, produtor de leite. E se o assunto é o mercado do leite, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, tem se preocupado muito com a cadeia produtiva. Isso porque ele defende a retirada do leite da lista de produtos comercializados livremente pelo Mercosul. O Brasil atualmente importa muito leite do Paraguai, Uruguai e da Argentina. E isso tem prejudicado muito a cadeia produtiva. Detalhes na reportagem de Camila Xavier. A exemplo do que já ocorre com o açúcar como forma de acabar com as distorções no mercado brasileiro provocadas pelas importações do produto do Uruguai, o Ministério da Agricultura estuda a possibilidade de retirar o leite do acordo do Mercosul para frear as importações. Representantes da cadeia produtiva leiteira reclamam da quantidade excessiva de leite importado do Uruguai e cobram do governo medidas para reestruturar o mercado nacional, evitando assim a depreciação do leite brasileiro. O Brasil não é autossuficiente, apesar de ser o quarto maior produtor do mundo. Nós produtores, Abra Leite, inclusive a entidade a qual eu represento, não é contra as importações, não é contra o comércio entre países, muito menos aqui no Mercosul. O que nós somos favoráveis é que não tenha uma concorrência desleal como está acontecendo, como vem acontecendo há muitos anos. Então essa fiscalização que não acontece, não se tem uma cota de entrada do leite, o leite sempre foi usado como moeda de troca com o Uruguai. É isso que nós estamos combatendo aqui hoje, com o apoio de vários deputados que estão enxergando o problema e estamos começando essa luta e esperamos que isso nos traga realmente um resultado favorável, que daqui aconteçam desdobramentos que possam sanar esses problemas que tanto afligem e afetam a cadeia toda produtiva do leite no Brasil. Agora, nós estamos dentro de um mercado comum que chamamos Mercosul. E dentro desse Mercosul, principalmente a questão agro, o Brasil sai perdendo. Sai e muito, porque se nós trouxermos da Argentina, do Uruguai para cá o trigo e o leite, eles entram no Brasil de uma maneira muito mais barata, num custo de produção muito mais barato que é no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, um trator que é fabricado no Brasil, seja lá em Curitiba, no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, onde tem fábricas de trator, você compra esse mesmo trator pela metade do preço no Uruguai e na Argentina, fabricado no Brasil. Então, lógico que nós temos uma competitividade de forma desleal, mas reconhecemos, vivemos num mercado comum e temos que aceitar isso. O que não podemos aceitar é a deslealdade. Por exemplo, não tem como o Uruguai produzir todo o leite que eles mandam para o Brasil. Então, o que está acontecendo? Eles estão trazendo leite de outras regiões do planeta, a suspeita que venham da Nova Zelândia, e que eles consomem internamente esse leite e exportam deles ou reexportam para nós. Camila Xavier para o SBA.
E falando do cenário do Brasil, aqui o cenário físico brasileiro, a demanda enfraquecida por lácteos na ponta final da cadeia fez com que os preços do leite pago ao produtor agora durante o mês de agosto e entregue durante o mês de julho recuassem novamente, como a gente vai acompanhar a análise feita pelo CPEA. Segundo cálculos do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, na média Brasil, que inclui os estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o preço líquido, que não considera o frete nem impostos, recuou 8 centavos o litro, ou 6,38%, frente a julho, fechando a R$ 1,15 o litro. Se comparado com agosto do ano passado, a baixa é de 23,34%. O recuo na cotação do leite no campo continua ocorrendo em razão da demanda enfraquecida por lácteos na ponta final da cadeia, uma vez que o consumo de lácteos está diretamente relacionado ao aumento da renda. O menor poder de compra do consumidor brasileiro segue desaquecendo o mercado. De acordo com pesquisas do CPEA, que monitoram os preços dos lácteos negociados entre indústria e atacado no Brasil, promoções têm sido frequentes para tentar manter o fluxo de vendas e evitar formação de estoques. Dessa forma, os preços do leite UHT e da mussarela, os derivados mais consumidos no país, se desvalorizaram 5,46% e 3,20% de julho para agosto, respectivamente. Além do baixo consumo, o aumento da oferta também influenciou a diminuição dos preços no campo. A captação de leite pelas indústrias se elevou em 4,42% de junho para julho, de acordo com o Índice de Captação de Leite. Todos os estados, com exceção de Goiás, apresentaram alta devido às condições climáticas não muito adversas e aos patamares atrativos dos preços da silagem, o que favorece a produção. Para setembro, 74,8% dos agentes consultados pelo CPEA continuam apostando em queda nos preços. Por outro lado, a parcela de colaboradores do CPEA que esperam alta se elevou, chegando a 13,8%. Os que acreditam em estabilidade responderam por 11,4%. A atividade principal nessas terras é o leite. No plantel são 850 vacas holandesas puras de origem. A metade delas em lactação. A produção diária chega a 15 mil litros de leite. Esse é um breve resumo da Fazenda Três Lagoas, em Carambeí, no Paraná, que está nas mãos da família Spinardi há mais de 30 anos. E o gosto pela pecuária vem do pai do seu Sérgio, pai do Matheus, de 26 anos, engenheiro agrônomo e também está na lida. Ele que já é o pai do pequeno Lorenzo, de apenas 3 meses. Está aqui no colo do seu Sérgio, quer dizer, tudo aqui está andando nos conforme. Né, seu Sérgio? Estamos aqui com a terceira geração. Então, esse aqui vai representar já a terceira geração da propriedade. A gente já está trazendo ele desde de novo para ir acostumando com os animais. Com certeza vai aprender todos os trabalhos da fazenda já desde pequenininho. E a família toda trabalha junto. Minha esposa no administrativo, eu e os meus filhos na condução do negócio. E a gente tá aí já com a terceira geração preparando para dar sequência. Tudo certo. O pai está de acordo. Está de acordo. Bom, tudo indo bem aqui nessa linha da sucessão, né? E qual é a linha de trabalho do melhoramento genético dessa seleção? Meu foco principal é a produção de leite, né? Eu não é venda de genética, não é participação em exposições. O foco principal é a produção de leite. Então eu busco sempre uma vaca funcional, uma vaca que se sinta bem dentro do sistema de confinamento, né? Do regime de freestyle. Uma vaca com boas pernas, com bom ubre, com muita saúde, para que ela possa produzir por muito tempo na propriedade se pagando. O alimento para o rebanho é produzido na própria fazenda. Nós temos uma área de 157 hectares para produção de comida.
sendo que a gente está produzindo no verão toda ela com milho para silagem e no inverno a gente produz aveia para fazer o pré-secado para complementar a nutrição dos animais. Então, a gente emprega tudo um manejo para obter o máximo de leite e de qualidade dos animais e sempre se preocupando com o bem-estar dos animais. Genética boa, mas banquete farto. E quem assina a participação no ciclo dos resultados? A Cemex Brasil em melhorias tecnológicas para o rebanho. Assessoria, planejamento, treinamento e acompanhamento. Eu vou explicar. Esse pacote está no programa Cemex Progressive. Hoje atende 150 fazendas Brasil afora e é personalizado de acordo com a necessidade de cada rebanho. O gerente do programa é o médico veterinário Flávio Junqueira, considerado como um dos mais respeitados consultores de gado de leite no Brasil. Doutor, como é que vocês têm trabalhado com o projeto por aqui? Eu, particularmente, venho para a região de 3 a 4 vezes por ano, faço uma visita técnica junto com o Alessandro Deckers, que atende ele, e a gente tenta somar em questões de manejo, de estratégia genética, somar no que ele esteja necessitando naquele momento. Basicamente, o principal foco do programa é ajudar e direcionar numa estratégia de planejamento genético. Porém, há necessidade de manejo, medicina de produção, no que a gente pode somar de forma personalizada, a gente tenta somar na propriedade. A principal estratégia da Cemex é fornecer genética de qualidade que faça uma vaca mais eficiente e mais rentável no futuro. Porém, com as visitas é possível, e a gente tem um corpo técnico muito preparado e muito especializado, que consegue somar em outras áreas. O programa não concorre com veterinários e consultores, a gente trabalha em conjunto com o proprietário, consultores e veterinários da propriedade. Seria um bônus ou uma pessoa a mais para somar em termos de discussão, para levar a fazenda para o futuro, para fazer com que as fazendas sejam mais eficientes e mais rentáveis. E o seu Sérgio, está satisfeito com essa parceria? Eles têm passado muita confiança e é um relacionamento já de bastante anos com a Cemex, né? Isso mostra que realmente está existindo essa reciprocidade, porque além do representante da empresa vir trazendo o material para vender para nós, ele veio trazendo mais informações, veio ajudando a acompanhar, ajudando dando ideias de como fazer os acasalamentos, como fazer os manejos da propriedade. Então isso veio trazendo cada vez mais resultados positivos. E do programa Progressive a gente progrediu para uma parceria mais estreita ainda, onde hoje a gente tem uma exclusividade de compra de sêmens com a Cemex. Esses sêmens têm respondido à produção? Tem respondido. Tem respondido em ganho genético, tem respondido em ganho de produtividade e o técnico que nos atende pela Cemex tem respondido sempre a todas aquelas dúvidas que a gente tem, qualquer problema relacionado à atividade ou à negociação, ele sempre está pronto para nos atender. E agora o assunto é sobre o mercado de suínos e aves. A intensa desvalorização da carne de frango em agosto na Grande São Paulo acabou achatando o preço da ave congelada e da ave resfriada. Segundo a apuração do CPEA, foi a maior baixa dos últimos 11 anos. Já o suíno também não apresentou um mês muito bom. O mês de agosto para o suíno também foi de baixa. Para você ter uma ideia, o preço médio do quilo do suíno apresentou uma baixa de 4,44%. Já o suíno vivo também recuou, chegou a ter um recuo de 5,34%. Sobre o setor de suínos e aves, a gente conversa agora no Bom Dia Entrevista. E eu recebo aqui João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio da rede SBA. João, sempre junto com a gente aqui para falar sobre informações atualizadas, conteúdo atualizado sobre agronegócio. E o assunto agora é sobre o mês de agosto, que não foi tão bom assim para suínos e aves. João, segundo o CPEA, o frango congelado apresentou um recuo
segundo a apuração do CPEA. A ave resfriada também apresentou um desempenho que não foi um dos melhores. O que aconteceu com o preço do frango, João, em agosto? Olha, o preço do frango ao produtor não caiu tanto. Ele caiu, hoje, você pegar o preço médio do preço pago ao produtor na faixa de 2,50. O custo de produção é 2,20, 2,24. A alternativa melhor para o produtor nesse momento é porque o custo dele, por exemplo, o milho representa 50% do custo de produção do frango. Ele caiu muito. Hoje, milho em São Paulo, 26, 27 contra 42, 44 no ano anterior, no mesmo período. O farelo de soja, que é outro item que pesa no processo, custava 1.300 a tonelada, hoje custa 970, 980, depende da região. Então, quando os dois principais produtos que formam a base de preço, eles caíram, acaba indo para o produtor numa situação muito, não é a melhor, mas também não é, ele não perde dinheiro, sobra um pouco. E você tem no frango uma figura cada vez mais, que está tomando espaço, cada vez maior, que é o integrado, ou seja, o frigorífico, ele entrega o pinto, a ração, a assistência técnica, tudo, e você, como integrado, cuida desses animais durante 40 e poucos dias e entrega o lote e recebe um valor por frango entregue. Então, essa figura cresceu muito. O ano passado, com o preço tão alto do milho e tão alto do farelo de soja, você fez com que muito produtor independente, aquele produtor que não está ligado a um frigorífico, ele produz o frango e fornece para um ou outro frigorífico conforme o momento, esse quebrou, porque ele perdia 20, 25 centavos por frango entregue e perdia R$1 por quilo vivo de suíno entregue. Ou seja, um suíno de 100 quilos perdia R$100. Ô, João, segundo pesquisadores do CPEA, as quedas podem estar atreladas ao aumento da oferta e o baixo consumo. Será que esse baixo consumo acabou afetando no preço também, João? Hoje, o varejista está abrindo mão da margem que ele tem para fazer com que esse frango chegue a um preço um pouco menor para o consumidor. O frango, arroz, óleo de soja, tem vários produtos aqui em supermercado que são atrativos, ou seja, eles fazem um preço com margem muito pequena ou margem baixa para que o cliente venha. Então isso está acontecendo com todas as carnes. Você vê, às vezes, você tem o dia da carne bovina, o dia do frango, então acaba acontecendo isso, a dona de casa vai lá, ela compra e se estoca para uma semana, 10 dias de carne. Então, agora, para o produtor não caiu tanto como caiu o preço no varejista. Ô, João, em agosto o preço do milho acumulou alta por conta da posição retraída dos vendedores que seguraram o produto. O preço do milho influenciou de alguma forma para que o preço do frango chegasse ao menor patamar dos últimos 11 anos? Ajudou, com certeza. O milho é 50% do custo, né? Mas o preço do milho está muito baixo. Se você pegar hoje em Mato Grosso, que é o maior produtor de milho do Brasil, você compra milho a R$14, R$13. É absurdo. Esse preço não remunera o produtor. Isso é ruim para o setor, é ruim para a cadeia. Assim como foi ruim o ano passado, um preço muito alto, um preço muito baixo também é ruim. Teria que haver um certo equilíbrio no processo. O ano passado, a grande parte do produtor não vendeu milho a R$40, R$42, vendeu muito abaixo disso. E esse ano, não, a maior parte do produtor está vendendo abaixo do preço mínimo. Aqui no Mato Grosso do Sul começa agora a ter uma pequena reação, porque o produtor já está com milho estocado, já colheu, já está estocado, ele vê os preços tão baixos e ele acaba se retraindo. Se ele tem soja, ele vende soja, se ele tem o gado, ele vende gado, ou seja, ele está apostando que possa haver uma reação desse preço ou pelo câmbio, ou pelo preço do mercado internacional, ou mesmo pela demanda interna. Só que a demanda interna brasileira dificilmente vai passar das 59 milhões de toneladas. E você tem uma safra de 98. Até agora, janeiro ou agosto, nós exportamos 15 milhões. Supondo que a gente consiga exportar mais 15 daqui para frente, que não é fácil, porque a partir do mês que vem, entra a safra americana. A americana tem uma logística muito melhor que a nossa, os portos são mais eficientes, não tem essa burocracia que nós temos nos portos do Brasil, facilita. A grande vantagem do Brasil é que o nosso milho é de extrema qualidade, alta qualidade. Então, clientes como o Japão, por exemplo, que é um grande importador de milho, ele prefere muitas vezes o milho brasileiro do que o milho americano, pela qualidade do grão, pela não contaminação com micotoxinas, etc. Então, essa é a vantagem. Agora, câmbio a 3,11, mercado mundial
a 3,70, 3,60 o bucho do milho, aí não dá mais que 28 no porto, aí complica a situação. João, nós temos algumas telas que mostram a evolução dos preços do frango congelado, resfriado e também do suíno. Segundo a apuração do CPEA, essas telas foram divulgadas ontem pelo CPEA, vamos primeiramente ver o frango congelado. Em setembro de 2015 estava em R$ 3,98 o quilo, depois em março de 2016 apresentou a maior baixa, chegando a R$ 3,81. Já em setembro de 2016 chegou a R$ 4,52, a maior alta nesse estudo, e fechou em agosto de 2017, no último mês, a R$ 3,36. Como a gente pode perceber... Só uma observação, sim? A cadeia do frango é tão organizada que quando a situação, o preço cai muito, o que eles fazem? Ao invés de contratar a compra de pintos, eles diminuem o alojamento de pintos. Dezembro, nós chegamos a alojar 560 milhões de pintos no Brasil por mês, no mês de dezembro. Esse mês passado, agora, veio para 515 milhões, mais de 10% caiu. Ou seja, se as exportações nossas no primeiro semestre foram ruins, operação carne fraca, etc., besteira que foram feitas no Brasil, a exportação veio para 13 mil toneladas dia. O que aconteceu agora? Agora começou a recuperar, está em 16 mil toneladas dia. Então, daqui para frente, ele vai trabalhando em cima disso aí. E também daqui para frente, começa a aumentar o número de pinto alojado, já pensando em formação de estoque para o fim do ano. Nós temos também o frango resfriado. Como a gente pôde acompanhar com o frango congelado, veja agora frango resfriado, que em 2015, em setembro, estava em R$ 4,18 o quilo, depois apresentou uma forte baixa em março de 2016, chegando a R$ 3,86. Já em setembro de 2016, chegou ao maior patamar desse estudo, a R$ 4,37, e fechou agosto a R$ 3,39 também, o menor patamar desde setembro de 2015. Você tem a retração dos mercados de carne no Brasil, e a carne de frango é a mais consumida, 42 quilos por habitante ano. O nosso dinheiro do brasileiro foi roubado pela classe política. Hoje as manchetes de jornais mostram aquela montanha de dinheiro na casa de um ex-ministro da Dilma e do Temer. E a renda do brasileiro caiu a renda do brasileiro, cai o consumo, e aí na ponta final acaba tendo uma disputa de preço no mercado e acaba caindo o preço no mercado. Para o produtor caiu um pouquinho, mas também não foi tão significativa, não. O desemprego aumenta, as pessoas consomem menos e aí o preço do frango também acaba sendo prejudicado. 15 milhões de lares no Brasil, 15 milhões de lares no Brasil não tem emprego, ou seja, 60 milhões de brasileiros ou vivem de bolsa ou vivem de bico. Vamos falar sobre suíno amanhã. Bom trabalho. João, forte abraço. E a Elaine tem mais informações. Vamos falar sobre previsão do tempo, região sudeste em destaque no Bom Dia Produtor. Essa vai para você, produtor e produtora, já se organizar. E olha, por lá também, assim como aqui na região centro-oeste, o clima muito quente, muito seco, e a parte norte da região sudeste sentindo mais, e a parte sul foi a que recebeu o maior o maior volume de chuva para o final do mês de agosto e também a previsão para este início do mês de setembro. Mas ao certo, detalhes, quem vai trazer para a gente é Juliana Rezende, da SOMAR Meteorologia. Podemos esperar que as chuvas se tornem mais abrangentes pela região sudeste somente a partir do dia 15 do mês de setembro. Até lá, o tempo seco ainda deve predominar e os índices de umidade do solo ainda devem seguir mais elevados entre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e praticamente todas as áreas litorâneas do sudeste. Os próximos 5 dias ainda serão de tempo seco em grande parte da região, pancadas isoladas na metade norte do Espírito Santo por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. E essas pancadas ainda devem persistir ao longo da próxima semana entre as áreas mais ao norte do Espírito Santo, também se espalhando pelo Nordeste mineiro. Agora, novas áreas de instabilidade começam a avançar, principalmente pela faixa leste do estado de São Paulo, mas de forma muito fraca e isolada. É durante a terceira semana, até o dia 20 desse mês, que as chuvas agora se tornam mais abrangentes em praticamente todo o estado de São Paulo e também se espalham por toda a faixa leste da região. As pancadas ganham mais intensidade, principalmente no leste de São Paulo e também nas áreas mais ao sul de Minas Gerais,
onde os acumulados podem alcançar até 15 milímetros. No interior de Minas Gerais e também nas áreas do extremo norte paulista, a tendência ainda será de dias ensolarados e falta de chuvas. Então, ao longo das próximas semanas, com essas instabilidades se espalhando um pouco mais pela região sudeste, ainda devem seguir mantendo áreas de disponibilidade hídrica do solo melhores, principalmente entre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e praticamente toda a faixa leste do sudeste. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui é hora de intervalo comercial, hora da gente tomar um cafezinho, beber uma aguinha. A gente volta na sequência com informações de mercado. Daqui a pouquinho, direto da B3 Brasil Bolsa Balcão Walter Pulga Júnior. E também falaremos sobre plantação de cultivares. Daqui a pouquinho, informações para você. Chegando nesta manhã de quarta-feira, bom dia, produtor, com informações importantes para o seu planejamento estratégico. E você está precisando reformar a sua pastagem? Pois o momento é agora e o lugar é aqui, porque as sementes, a gente vai ver agora com os produtos da Germipasto, que existe uma infinidade de sementes e também de uma semeadora que vai resolver a sua vida. E quem vai dizer para a gente é o engenheiro agrônomo Guilherme Beretta. Bom dia, Guilherme. Conta mais para a gente dessa semeadora elétrica, a única do mercado. Olá, Elaine. Bom dia a você. Bom dia a você também, produtor rural que nos acompanha. Olha, Elaine, a VDTEC Multi é a terceira versão da VDTEC, né? Nós tivemos aí a primeira 190, depois a Plus, e hoje nós trabalhamos com a Multi. A Plus também está fabricando, também estamos comercializando, mas o lançamento recente é justamente a VDTEC Plus. São máquinas que trazem justamente a eficiência de um bom plantio de semente de pastagem. Inclusive, eu sempre me arrisco a dizer que num futuro muito breve, viu, Elaine, nós vamos ter aí a questão da quantidade de sementes por metro quadrado. A gente não vai falar mais em quilos por hectare, e sim em número de sementes por metro quadrado. E para isso acontecer, nós precisamos de um maquinário adequado que faça exatamente essa boa distribuição. E aí sim se encaixa a VDTEC Multi, que uma das características dessa máquina é justamente a precisão na distribuição de semente de pastagem. Não vale nada você, produtor rural, fazer um bom preparo do solo, fazer a parte de calagem, adubação, se na hora de você fazer a sua distribuição de sementes, você não usar uma máquina apropriada, e muitas vezes você deve ter tido esse dissabor de ficar mal formada a sua pastagem. Locais onde nós tivemos uma grande concentração de plantas germinadas e locais sem plantas, né? Locais onde ficamos com a deficiência dessas plantas. E isso acontece com as máquinas que até então tinham no mercado, que eram adubadeiras, na verdade, nós do setor de forrageiras que fizemos aí a adaptação para poder fazer a semeadura. Mesmo assim, nós tínhamos um problema muito sério na questão da precisão. Bom, outra característica da VDTEC Multi é justamente a versatilidade. Então, nós temos a opção de instalá-la tanto na dianteira como na traseira do trator. Diga-se de passagem, é uma máquina elétrica, né, e ela permite exatamente isso. Com isso, nós conseguimos colocar um segundo equipamento. Nós estamos vendo exatamente aí nas imagens, né, a grade, nesse caso, a grade niveladora, fazendo a incorporação das sementes. E aí, meu amigo, semeadura e incorporação em uma única operação, o serviço está pronto, a semente fica lá guardadinha no solo, esperando aí só as condições climáticas, só as chuvas, para poder iniciar o seu processo de germinação. Bom, dessa vez eu trouxe o Luiz Fernando Baroni, é o engenheiro mecânico da Germipasto, inclusive um dos mentores desse projeto de desenvolvimento da VDTEC, e ele fala para a gente os benefícios e as qualidades da VDTEC Multi. Veja aí. A VDTEC Multi, ela veio para contribuir ainda mais, né, no sistema de plantio, né, da fazenda, lá, ajudando a se formar um bom pasto, um pasto de qualidade, e um processo, a gente diria, inovador, bastante inovador, pois é uma máquina foi muito bem projetada e automatizada, isso para facilitar, né, todo o manejo dessa máquina, né, a utilidade dessa máquina em campo. Então, o processo ficou muito simples, é uma máquina simples de ser operada, muito simples de ser regulada, né? Uma máquina leve, uma máquina robusta,
né? E traz as inovações, né? Poder regular a largura, por exemplo, a largura de plantio, poder calibrar exatamente qual é a vazão, quantidade de sementes por metro quadrado, né, ou por hectare. Fácil o manuseio da máquina, fácil a instalação no trator. Hoje a máquina dispõe até de dispositivo para controle de semente, né? Quando a semente está na reserva, existe uma lâmpada indicativa dessa situação. Então isso facilita muito a vida, né, de campo, né? A regulagem totalmente a campo. Hoje a gente não depende mais de um laboratório propriamente dito, né, para se conseguir essa vazão, essa distribuição. Isso é feito totalmente a campo e isso facilita porque dessa forma essa máquina é capaz de distribuir não só semente de passagem como outros produtos também. E além disso, se o produtor mudou o tipo de produto, ele mesmo faz a regulagem e consegue distribuir. Ele mesmo faz a regulagem, ele mesmo determina a largura, a velocidade do trator, isso feito com muita simplicidade na própria fazenda. O pessoal fica, eu diria um tanto que surpreso, em função daquilo que a gente pensou, lógico, junto aos produtores, né, junto ao pessoal que utiliza as máquinas a campo, né? Eles ficam surpresos quanto à facilidade em si operar a máquina, em regular a máquina. Porque ficou muito simples, muito fácil, né, de se conseguir essas operações na própria fazenda. Muito mais fácil, né, do que outras semeadoras, outras adubadeiras, né? Olha, tá aí o Baroni pontuando exatamente as qualidades da VDTEC e o que facilita na sua vida do dia a dia essa máquina, fazendo com que você tenha economia de pelo menos uma operação, a redução dessa operação, da incorporação, e são R$50 por hectare de economia. Olha, meu amigo, realmente essa tecnologia inteiramente à sua disposição, basta você pegar o telefone, você que gostou dessa máquina, é isso que você precisava para fechar o seu plantio com chave de ouro. Operadora 67 3389 6700. Esse é um número para você que estiver aqui no interior de Mato Grosso do Sul, em todo o estado, onde está localizada a Germipasto. E aí também um segundo número, esse gratuito, 0800 647 0050. Aí está também o nosso endereço na rede mundial de computadores, www.germipasto.com.br. Lá nas mídias sociais, Germipasto também está presente no Facebook e também no Instagram, tá aí, né? Facilidades para você também fazer contato com a empresa. E no YouTube, né? Lá são vários vídeos, inclusive grande parte desses vídeos mostrando um pouquinho mais dos trabalhos das VDTECs a campo, mostrando aí a grande eficiência dessa máquina. Bom, Antônio, por hoje é isso. Um grande abraço a todos. É com você. Guilherme, obrigado e até amanhã. E agora o assunto é sobre manejo. O jornalista Walter Puga conversou com um especialista no assunto que falou sobre as formas de manejo para melhorar o bem-estar animal. Veja. Anthony, você conhece o curral, você conhece o campo desde menino, desde garoto. Você é família de pecuarista. Como era e como tem sido, em boa parte do Brasil, o tratamento para os animais no pasto? Acho assim, Puga, para a gente começar a conversar, eu acho que é interessante, assim, o peão, o vaqueiro, ele não teve escola. Da mesma forma que quando eu comecei a trabalhar, eu vi quem trabalhou para minha família, quem trabalhou com meus avós, o jeito que eles trabalhavam, que era um manejo agressivo. Não tinha técnica, achava que no susto você conseguia manejar os animais. E hoje a gente sabe que isso aí tem mudado muito. Assim, bem-estar hoje, quem trabalha com bem-estar tem muito mais produtividade. E muda muito. Muda muito, muda. A questão até de quem trabalha, geralmente quando você trabalha com manejo agressivo, no final do dia está todo mundo esgotado, você está brigando com o companheiro que está junto, e hoje a gente já percebe que muda até a questão da equipe que está trabalhando com gado, assim, o engajamento dela é muito maior, e termina o dia trabalhando muito mais feliz, né? Você é um dos responsáveis por disseminar esse projeto Criando Conexões da MSD. Vamos falar um pouco desse projeto? Uhum. Criando Conexões é um projeto que já está implementado em boa parte do país, mas notadamente na sua região. Você já preparou muita gente para trabalhar com isso? Hoje, em torno aí de a gente já tem mais de 400 pessoas qualificadas.
Eu trabalho na região norte do Mato Grosso, essa região a gente já tem mais de 400 pessoas qualificadas. E hoje no Brasil a gente tem aí 7 pessoas que também estão de norte a sul aí trabalhando com essa técnica aí para qualificar, para trazer tecnologia para dentro das fazendas. Né? Vamos mostrar então um dos vídeos em que você foi responsável pelo projeto. Bom, primeiro vamos falar um pouco da técnica, né? Essa técnica consiste basicamente no que, Anthony? São 10 itens aqui a gente pensando. Primeiro, o gado quer nos ver. Isso acontecia muito na hora que a gente ia manejar gado, o vaqueiro abre a porteira e corre para o fundo do lote. O bovino quer ver quem está guiando ele. Ele vê melhor quem está em movimento. Então, assim, por causa da visão dele, particularidade da visão, ele consegue ver melhor o peão a hora que ele está se movimentando. Ele ficar parado, muitas das vezes atrapalha. Ficar parado, então. Ele tem não que é ter, bom. Você vai ver nos vídeos ali que muitas vezes eu estou mexendo o corpo. Por quê? Para ele conseguir focalizar melhor quem está manejando ele, né? O gado responde ao olhar. Isso aqui acho que é um grande paradigma, né? O bovino, se olhar no olho dele e direcionar para onde você quer que ele vai entender isso aí. Isso é um grande paradigma. Confesso que a primeira vez que eu tive contato com essa técnica, eu pensei, putz, eu trabalhei a vida inteira com gado, será que funciona? E realmente funciona, né? Ele gosta de passar ao redor do manejador, também vai dar pra gente exemplificar no vídeo, que ele passa do lado de quem está manejando. Por quê? A visão dele, ele tem que ficar olhando para quem está manejando e para onde o destino que ele está indo simultaneamente, né? O gado gosta de retornar por onde veio. Isso daí é até um exemplo do... todo animal, a hora que você coloca ele numa manga, ele entra no final dela, se ele vê que não tem saída, ele tenta retornar para onde ele veio. E a gente usa isso daí para conseguir manejar melhor esses animais, né? Mas tem outras também, né? Tem outras 10, vamos mostrar? Nós temos outras 10. Mais 5. Mais 5. O gado processa apenas uma coisa de cada vez. Então, bandeira chacoalhando, chocalho, eu já fui fazendo os caras enchem garrafa PET, fica fazendo como um chocalho. Não. A gente tem que se preocupar em trabalhar com linguagem corporal e com a visão do animal. A gente não diminuir estímulo. Quanto menos estímulo, melhor, né? Trabalhar com pressão e alívio. Então, isso eu vou mostrar também, demonstrar no vídeo, que a gente coloca pressão e tira pressão, isso faz com que os animais se movimentem mais fácil. Eles são gregários. Isso é Andam em grupo. Andam em grupo. E a gente tem que respeitar isso aí. Muitas vezes a gente deixa um animal sozinho dentro de uma manga de curral, ele tenta pular, tenta fugir, porque ele vive em grupo, ele se sente seguro em grupo, né? A gente deve respeitar a hierarquia do rebanho, identificar quem são os dominantes e quem são os sentinelas dentro do rebanho, né? Para poder facilitar o manejo. E energia, o gado sente energia. Se você entrar com energia ruim, se você entrar eufórico dentro do curral, isso vai influenciar toda a maneira. Agora, vamos a alguns vídeos que você trouxe. Vamos a alguns vídeos que você trouxe? Vamos, nós temos um vídeo aqui. Esse aqui é interessante, assim, a gente tem 2 rapazes aqui, um que foi qualificado, que é o que está aqui na direita, e o da esquerda não. Prestar atenção no rapaz e na novilha lá na ponta, que está mais suja. Ele está olhando para ela, e ele vai sair, ele mostrou onde está a porteira, ele vai sair e vai direcionar o peito para o lado que aquela passe. E ela obedece. E ela obedece. Aí ele coloca pressão e tira a pressão para fazer o movimento dos animais. Uma pressão e um alívio. Uma pressão e um alívio. E lentamente ele vai colocando sem barulho, sem pressão sobre o gado. Sem pressão. Sem susto. Sem susto. Com calma, respeitando o comportamento do animal, né? É um vídeo interessante, porque mostra que é possível você trabalhar dentro do curral sem precisar usar qualquer instrumento, grito ou mesmo uma pressão. Isso. E assim, interessante, em condições brasileiras, com gado, que é o nosso gado, que é o gado Nelore, em curral, que é o curral que a gente está acostumado a trabalhar. Essa é uma técnica que veio de fora, né? Veio de fora. Muito utilizada nos Estados Unidos. Isso. Havia um preconceito no Brasil? Nós tínhamos um preconceito para utilizar essa técnica com gado Nelore? Sim, a gente tem um grande paradigma, né? Porque assim, o vaqueiro, que não falei, ele não teve escola. E a hora que você mostra um negócio daqui, se você não for na prática de mostrar para ele, ele fica receoso. Ele não acredita? Ele não acredita. Precisa treinar no campo, precisa ir lá no curral, mostrar como funciona. Isso que é o que a empresa está se comprometendo a fazer. E é o que a MSD propõe fazer agora junto aos proprietários, aos pecuaristas, treinar o seu pessoal. Isso. Não só clientes, mas também técnicos, pecuaristas, clientes e técnicos, né? Esse aqui é uma fazenda no município de Brás Norte, lá no Mato Grosso, e da mesma forma. Vocês estão vendo que eu coloco pressão e tiro pressão. Por quê? Porque a gente consegue movimentar esses animais e conduzir eles de forma adequada, né? Agora vamos falar das vantagens que isso traz para a pecuária, para o pecuarista. O que ocorre com o gado que é bem tratado, é tratado com cuidado, com esse tipo de cuidado que você mostrou agora? Hoje a gente já sabe que o estresse influencia enormemente o sistema imune desses animais. Então o animal estressado ele está mais suscetível a doença, a endo e ectoparasitas. Outro ponto importante também a gente pensar é a questão de lesão de carcaça.
E eu vou até falar um número aqui que, quando me chamou a atenção, hoje, no estado que eu moro, dentro do estado do Mato Grosso, estima-se que perca, por lesão de carcaça, em torno de 7,8 kg por boi, por causa de lesão. E com essa técnica a gente consegue reduzir o número de lesão, a gente diminui o estresse dos animais, daí vai ter uma resposta muito melhor na reprodução, aumento em taxa de prenhez quando se trabalha com IATF. E é o que eu falei, a gente melhora a equipe, a gente tem... Não pensando só nos animais, mas pensando no todo aí, com o pessoal que está trabalhando. No pessoal que atua. Isso. No trabalhador. No homem que está lá lidando com o animal. Isso. Também fica mais calmo. Fica mais calmo. E assim, é visível a alegria nele depois que ele aprende a técnica. Você vê no rosto dessas pessoas depois de um dia de trabalho. É menos cansativo. É menos cansativo. Fisicamente e psicologicamente. Correto. Bom, aí você ouviu Anthony Lurenberg. Lurenberg tem experiência desde a juventude, né, com a família de pecuarista, viveu a fase, vamos dizer assim, de tratamento mais agressivo dos animais e agora vive a implantação desse projeto novo no Brasil. Passamos o recado, Anthony? Ok, passamos, sim. Agradeço sua presença aqui. Obrigado. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa. Importantes informações sobre técnicas de manejo para o bem-estar animal. Agora vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem informação de mercado, tem agricultura. Não saia daí, a gente volta já já. 8h50 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de quarta-feira. Hora de acompanhar a movimentação de mercado, o que vem agitando nesse início de quarta aqui no cenário brasileiro. E olha, o governo federal está preocupado com a queda na arrecadação de impostos de juros e também tem outro fator. O governo também está agora se preparando para uma reação à possibilidade do fim do Fundo Rural. E quem vai dizer para a gente os detalhes é ele, Walter Pulga Júnior. Bom dia, Walter. Fala para a gente o que vem por aí. Bom, o governo esboça já uma movimentação para reagir a qualquer possibilidade de extinção do Fundo Rural, viu? Bom, a Advocacia Geral da União, a AGU, como é popularmente conhecida lá em Brasília, já prepara um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra o projeto de resolução da senadora Cátia Abreu, que foi aprovado pelo Senado e que pode, aliás, ser promulgado hoje, viu? Esse projeto da senadora Cátia Abreu passou recentemente pela Comissão de Constituição e Justiça, pode ser promulgado hoje e acabaria com as cobranças antigas do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o Fundo Rural, né? Na prática, avaliam alguns tributaristas, uma estratégia adotada pelo governo instaura-se, na verdade, isso é destaque hoje nos principais jornais brasileiros, uma batalha jurídica de novo em torno do Fundo Rural, né? E a decisão caberá, finalmente, mais uma vez, ao STF, que já julgou constitucional o Fundo Rural em março deste ano, né? No final de março deste ano. Bom, com o mandado de segurança, a Advocacia Geral da União quer impedir que o governo perca mais uma receita para os cofres públicos estimada em 17 bilhões de reais, né? O que preocupa muito os técnicos do Ministério da Fazenda, né? O projeto da senadora Cátia Abreu, vale lembrar, né? Ele suspende a execução da Lei 8.540 de 1992, que definia uma alíquota de 2% sobre a receita de comercialização da produção. Portanto, a título de esclarecimento, é importante lembrar que o Senado pode mesmo promulgar essa proposta da senadora Cátia Abreu, que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Bom, uma vez promulgada essa lei, né, ela tem força para anular até a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso é destaque hoje no jornal Valor Econômico, que foi essa decisão que foi proferida no final de março, que considerou aí constitucional essa contribuição previdenciária para o Fundo Rural. Bom, a pretensão do projeto é tornar mesmo inconstitucional a cobrança desse imposto, né? E o Senado, em tese, só teria, através de seu presidente, né, que promulgá-lo. Mas a base do governo chegou a se movimentar aí em busca de assinaturas para arrastar a discussão no plenário da Casa, adiou até esse processo. O fato é o seguinte, há uma discussão junto ao governo, o Congresso ainda tenta apoiar o governo para obter alguma receita e, com isso, cumprir
pelo menos o que já foi acordado, né? Foi aprovado aí o aumento daquele rombo para 159 bilhões de reais. E o Congresso agora discute ainda umas mudanças, né, com o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, a respeito de facilitar ainda mais o pagamento dessa dívida passada do Fundo Rural. Bom, a discussão ainda não chegou ao final, mas se promulgada a proposta da senadora Cátia Abreu, teremos a extinção do Fundo Rural. E isso preocupa e muito o governo federal, porque é um baque na arrecadação e mais um problema para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. De olho na informação, hoje, uma quarta-feira, véspera de feriado, algumas notícias positivas podem surgir em Brasília, sob os olhos do ponto de vista do produtor, e alguns problemas podem ocorrer mais adiante. Ligado na informação. E vamos começando pelo que ocorre bem distante daqui, porque na Ásia, nesta madrugada, veja o que ocorreu. Você acompanha comigo a movimentação no mercado das principais bolsas, né? As principais bolsas do mundo a partir de agora. A Bolsa da Ásia. Na Ásia, Bolsa de Tóquio teve uma queda de 0,14%, Hong Kong tem um índice Hang com queda de quase 0,5%, Xangai e Shenzhen tem alta, uma alta marginal na Bolsa de Xangai. Shenzhen, uma bolsa de expressão menor, né? Teve uma alta mais acentuada de 0,38%, mas o índice COSP da Bolsa de Seul veio em queda de 0,29%. Então, um movimento negativo lá na Ásia. Agora, as bolsas europeias também têm queda, viu? De olho em que ocorre com os juros no mercado internacional, mudança de política nos Estados Unidos, também Coreia do Norte, há um furacão aí que deve atingir a Flórida, tudo isso preocupa o mercado europeu. E veja o que ocorre. Os operadores desse mercado, que negociam papéis, trabalham com visão negativa, né? A Bolsa de Frankfurt recua, Londres cai mais de 0,5%, Paris recua também, Madrid vem em baixa, Milão tem queda de 0,41%. Então, o que nós temos no mercado hoje é uma perspectiva de queda, né? Véspera de feriado aqui no Brasil, nós já tínhamos um movimento negativo lá na Ásia e esse movimento já contamina, de certo modo, também o que ocorre na Europa e deve, lógico, influenciar negativamente a movimentação no mercado americano, que já tem tido algum movimento de baixa. Enquanto isso ocorria ontem lá fora, movimento de oscilação muito acentuada, nós tivemos uma forte alta do índice Bovespa ontem aqui pela manhã, viu? O índice Bovespa, no final do dia, zerou os ganhos, ficou praticamente estável, aí teve uma alta de 0,03%. Agora, é importante ressaltar, ainda ontem, o índice Bovespa encerrava acima de 72 mil pontos. Veja, encerrava aos 72.150 pontos, com leve alta de 0,03%. O mercado preocupado em todo o mundo, queda lá fora, muita oscilação. Bom, aqui ainda 72 mil pontos. A Bolsa recuperou pontuação nos últimos dias e mantém essa pontuação. Agora, o que acontece com o dólar? Uma surpresa de novo para analistas de mercado de câmbio. Ontem o dólar veio abaixo e veio abaixo mesmo, né? Recuou para R$ 3,12 mais 10, caiu mais de 0,5%, né? O mercado viu com bons olhos, na verdade, a aprovação no Congresso da taxa de longo prazo, a TLP, no Senado, né? A sessão foi aberta por volta das 14 horas, foi paralisada por falta de quórum. À noite, os deputados e senadores ainda aprovaram essa TLP, que é a nova taxa de longo prazo, que será usada pelo BNDES para financiamento, né? Essa taxa, ela não tem um valor tão pequeno, não. Ela é mais próxima do mercado. Portanto, propõe, né, uma mudança na política de financiamento de empresas. Isso foi visto com bons olhos pelo mercado, por isso o dólar acabou terminando em queda, né? Já perto aí de 13,11. Alguns levantamentos indicavam até abaixo de R$ 3,12, portanto, na faixa de 13,11, 13,12. Dólar comercial em média ontem. Essas são as principais informações, daqui a pouco eu volto. Nós vamos falar sobre uma empresa que já completa 100 anos no Brasil e atua na área de saúde animal. E você terá daqui a pouco informações sobre a evolução do mercado com os principais produtos agropecuários. Agora eu retorno o sinal para Campo Grande. Elaine, Antônio. Obrigada, Pulga, pelas informações. E por aqui é hora de agricultura. Não viu, Elaine? E não é de hoje que o Brasil é um dos países que mais utiliza produtos agrotóxicos na produção agrícola. Apesar de ser um país tropical, onde a incidência de pragas e doenças é mais comum, na comparação com a produção, esses produtos não são tão significativos assim. Você vai acompanhar agora detalhes na reportagem de Annelise Nicolodi.
Segundo a Anvisa, nos últimos 10 anos, o mercado brasileiro de agrotóxicos cresceu 190%, contra 93% no resto do mundo. O que as pessoas têm que entender é que isso é uma necessidade para se produzir. Hoje tem-se alternativas para se produzir de forma sustentável, enfim, só que para atingir aos picos produtivos que hoje se consegue atingir, tem que ter muito mais estudo de base para essas técnicas alternativas. E hoje o que o produtor tem à sua disposição para atingir esses picos produtivos é sim utilizar os agrotóxicos, mas claro, de maneira consciente, através da recomendação do engenheiro agrônomo, no momento certo, na hora correta. Enfim, ele tem que seguir uma recomendação técnica para poder utilizar esses agroquímicos, né, esses agrotóxicos. O clima do Brasil contribuiu para esses números. Por não contar com invernos rigorosos que reduzem a população das pragas, como acontece com países localizados distante da linha do Equador, é necessário utilizar aditivos químicos para proteger as plantações. Por outro lado, enquanto esses países aguardam a neve derreter para realizar o plantio da primavera, o Brasil está colhendo sua segunda ou até terceira safra do ano. Isso é muito associado às diferentes regiões do Brasil. Conforme aumenta a latitude, vem tendo uma importância mais do frio com relação a esse efeito climático sobre controle de alguns organismos nocivos. Só que se tu for analisar nos últimos anos, em toda a escala do Brasil, pegando desde as latitudes menores até as maiores, a gente não tem tido invernos rigorosos, né? E isso tem contribuído muito para que algumas pragas que têm uma mortalidade natural ao longo do inverno, elas estão permanecendo. Então isso tem agravado um pouco a população de organismos nocivos, né? Tanto de plantas daninhas, quanto a permanência de algumas doenças e também de insetos pragas. Grande parte da área cultivada com grãos no Brasil é através do sistema de plantio direto, onde o uso de herbicidas para dessecação pré-plantio é grande. Mas se não utilizássemos esse sistema, teríamos que fazer da forma convencional, arando a terra e gerando sérios problemas de erosão e consumo excessivo de combustíveis fósseis. Consumiríamos menos agrotóxicos, mas emitiríamos muito mais gases de efeito estufa. Reduziu a questão da semeadura do plantio direto, né? Ele reduziu essa questão de queima de combustíveis fósseis. E outra coisa que deve ser analisado é que a dessecação, se a gente for trazer pelo viés da questão do impacto disso na produção de alimentos e algum resíduo que possa ter, que seja prejudicial à saúde humana, isso praticamente não existe, né? Porque isso é algo feito lá na pré-semeadura, né? E outra questão também, hoje já está se substituindo essa parte da dessecação, por exemplo, pela rolagem, pela utilização de rolo-faca, enfim. Hoje a gente tem alternativas, né? Conhecimento é o que mais se gera no Brasil. E aí até uma crítica construtiva, o conhecimento no Brasil ele é gerado, só que ele não chega até o agricultor. E o que chega no agricultor ele já está muito talhado para ser já com um aspecto mais voltado para a parte econômica, né? Eu acho que tem muito conhecimento e ele precisa ir até o agricultor. Mas técnicas a gente tem. A gente já faz muito. O nosso sistema plantio direto, ele já agrega muito a questão da sustentabilidade do sistema em si. E isso as pessoas também têm que levar em consideração. Porque hoje o agricultor ele traz muito mais benefícios para a sociedade em si do que tudo isso daí que é simplesmente lançado, né? E às vezes o pessoal lança sem ter um conhecimento técnico e aprofundados a respeito. Pelo menos por enquanto, os agrotóxicos são vistos como um insumo necessário à viabilidade da maioria dos sistemas produtivos rurais. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a produção mundial de alimentos terá de crescer 70% até 2050, para dar conta do aumento da população, dos atuais 7 bilhões para 9 bilhões de pessoas. E o Brasil deverá ser o protagonista desse incremento. O cenário que favorece o crescimento da produção de alimentos, além da disponibilidade de terra e água, é a tecnologia tropical. De 1990 a 2015, a área plantada no Brasil cresceu 53%. No mesmo período, a produção aumentou 260%. Eu acho que é muito mais uma questão técnica,
né? É muito mais uma questão técnica e também uma questão de alarme. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas, elas devem tomar cuidado, porque se produz tanto hoje no Brasil, é porque a gente tem insumos para se produzir. E isso daí não deve ser levado pelo lado que isso é prejudicial para o ser humano, né? Ainda falando em agricultura, o destaque são os insumos, porque melhorou a relação de troca entre o boi gordo e o milho. Os motivos você vai entender melhor com a Scott Consultoria. Olá pessoal, eu sou Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria e vou falar um pouco hoje sobre a relação de troca entre o boi gordo e o milho. Bom, a gente viu aí nas últimas semanas a forte reação nos preços da arroba do boi gordo e, por outro lado, também o cenário de preços mais firmes para o milho aqui no mercado interno. Então, esse cenário aí de alta em algumas regiões, hoje pelo menos manutenção, os preços pararam de cair em outras, em função dessa maior movimentação para exportação, né? Mas ainda assim, a maior disponibilidade com a colheita da segunda safra na reta final tem limitado aí os aumentos de preços aqui no mercado interno. Mas o boi gordo, apesar do milho mais firme, teve uma valorização bem mais forte nas últimas semanas e isso melhorou o poder de compra do pecuarista comparativamente aí com os últimos meses e também com o ano passado, né? Hoje, se a gente pegar a safra de Praça de São Paulo, é possível comprar 5,4 sacas de milho com o valor de uma arroba de boi gordo. Isso significa 2 sacas de milho a mais adquiridas aí com o mesmo valor, com o valor de uma arroba de boi gordo, comparativamente com setembro do ano passado. Então, além do milho em um patamar de preço mais baixo, bastante, inclusive essa queda aí em relação ao ano passado, a gente teve aí recentemente as valorizações da arroba do boi gordo que melhoraram, favoreceram a relação de troca para o pecuarista, né? Então, em curto e médio prazo, a gente deve ter o mercado do boi gordo ainda firme e, por outro lado, o mercado do milho também com possibilidades de altas nesse segundo semestre até o começo do ano que vem, né? Ou seja, para quem precisa do milho, a sugestão é de compra, já que a gente deve ter aí nos próximos meses o preço do cereal subindo, em função principalmente da continuidade dessas exportações aquecidas. Eu sou Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor da Scott Consultoria. Por hoje é isso aí, pessoal. A gente está à disposição. Um abraço e até a próxima. Análises completas para o seu planejamento estratégico você só encontra aqui. Falando em estratégia, vamos falar de mercado? Vamos sim, Elaine. Vamos falar sobre uma empresa que atua no mercado de saúde animal há pelo menos 100 anos aqui no Brasil. E essa empresa diz que está pronta para crescer 15% somente neste ano. Quem traz para você agora detalhes é o jornalista Walter Puga. Walter? Antônio, de fato, a UCBvet é uma empresa que foi fundada muito tempo atrás, em 1917, com o nome de Usinas Químicas Brasileiras. Ela é uma das indústrias de medicamentos veterinários do Brasil mais tradicionais e atuantes no setor. Não é tão grande como muitos nomes famosos que nós já conhecemos através da mídia, mas encontra-se ainda entre as 15 empresas farmacêuticas do país com maior faturamento, segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, o SIDAM. A empresa nasceu em Jaboticabal, aqui no interior de São Paulo, quando seu criador, João Brunini, formulava os primeiros medicamentos com foco no tratamento de animais, né, para proprietários rurais, e desenvolveu naquela ocasião mais uma paixão pelos animais do que necessariamente a perspectiva de uma grande empresa. Mas ela venceu e chegou aos 100 anos, né? Bom, Sara Kirchhoff conversou com o diretor Newton Martini, diretor da UCBvet Saúde Animal. Veja o que ele fala sobre as perspectivas do mercado e as perspectivas da empresa neste ano, quando ela completa 100 anos. Acompanhe. A UCBvet completou os seus 100 anos e também esse ano o Brasil viveu a Operação Carne Fraca e outros problemas na pecuária. Para a UCBvet, aí, que atua há um século já nesse mercado, a gente pode dizer que esse foi o
pior momento da pecuária durante esse período? Seja muito bem-vindo ao canal do Pois é, olá, tudo bem? É um prazer estar com vocês. Realmente, nós estamos aqui representando uma indústria que está completando 100 anos e, como você disse, né, passamos recentemente por uma crise, mas nós já passamos por crises bem mais agressivas do que essa, como 2 guerras mundiais, crise do petróleo. E essa recente, eu acredito que nós já superamos, já passamos a pior parte dela. O maior susto, acho que daqui para frente já estamos retomando para o crescimento. E prova disso talvez já seja a retomada aí nos preços, né, do boi gordo. Exatamente. Também, da procura pelo produto, que também vem aumentando nas últimas semanas. O próprio aumento do consumo, né, recentemente, o brasileiro reage rapidamente, né, e eu acredito que a gente já está passando essa fase, já podemos ver um cenário bem positivo para o futuro. E o quanto que esse momento difícil impactou dentro dos negócios da empresa, e a retomada já vem impactando? Vocês já conseguem sentir algum reflexo disso? Sim, toda crise, né, o pecuarista em geral, o dono de revenda, ele é muito reativo aos acontecimentos do mercado. Então, sempre que você está diante de uma crise, a primeira reação é ficar estático, né, e se atentar para ver o que acontece. O pecuarista segura um pouco mais o gado no pasto, escolhe um pouco mais o medicamento. Mas a gente também aproveitou nessa fase de dificuldades e não tiramos o pé, resolvemos reinvestir em estruturas de marketing, treinamento, em promoções, e posso te afirmar que passamos bem essa fase, essa primeira parte do ano, e a nossa expectativa para o futuro é muito boa. A expectativa, inclusive, é de um crescimento de 15%? Exatamente, a gente tem essa previsão, é um crescimento arrojado que a gente está programando, né, prevendo para esse ano. Estamos bem confiantes nesse resultado. Quais são os principais desafios aí para conseguir chegar de fato nesse resultado? Os principais desafios hoje no Brasil são a logística e a capacitação da equipe, para você primeiro levar esse produto para o Brasil inteiro, né? Está cada vez mais difícil, o Brasil é um país continental. E no nosso caso, a gente está apostando muito na capacitação da equipe para poder disputar junto com as principais empresas que atuam no Brasil um espaço cada vez mais acirrado, né, junto ao pecuarista. E falando justamente na capacitação, a CBVET ela já trabalha com a universidade da empresa, né, e que agora está inclusive trazendo uma nova ferramenta. Como é que funciona? Exatamente. Nós temos uma universidade corporativa, que é a Universidade UCBVET, que é um projeto já de algum tempo, que ele nasceu para levar conhecimento técnico aos nossos colaboradores e também dos produtos. E agora, com a aquisição de uma plataforma EAD, nós estamos lançando a partir de agosto a extensão desse projeto para todos os nossos parceiros, levando conhecimento a qualquer lugar do Brasil e do mundo, inclusive, porque a gente também exporta um pouquinho. Certo. Newton, e um outro carro-chefe da empresa é a questão da ocitocina para o gado leiteiro, que estimula a produção do leite sem o bezerro ao pé. De que forma que isso acontece? Como que é esse estímulo? Isso. A ocitocina no gado é um hormônio natural dele, né? Então nós temos a ocitocina sintética, no caso a nossa marca é a Ocitocina Forte UCB. É um produto que ele estimula o animal a liberar o leite que ele já tem produzido em si, sem a necessidade do bezerro ao pé. Isso acaba trazendo diversos benefícios para o pecuarista de leite e boas consequências também. Vocês conseguem estimar aí a produtividade leiteira assim, com esse estímulo, incentivo? Um animal cruzado, ele com a utilização de um hormônio à base de ocitocina, ele chega a produzir ou a liberar quase 10% a mais de leite. 10%, e isso com certeza faz uma diferença muito grande no fim do mês, né? Faz sim, uma diferença interessante. Qual outro carro-chefe que vocês trabalham hoje e que vem fazendo diferença também no mercado? A UCBVET, ela tem marcas extremamente tradicionais e muito conhecidas. Hoje, Placentina é um dos produtos mais conhecidos da nossa empresa. Fenodral é uma marca muito importante. Tristezina é um produto para tristeza parasitária, que é o produto de registro número 002 do Ministério, entre outras tantas. Nós trabalhamos hoje com 70 marcas em mais de 100 apresentações, inclusive com uma linha muito legal para pequenos animais, né? Que é a linha PET também. A gente tem uma atividade muito intensa nesse mercado. E que é um mercado muito forte, né? Muito cada vez mais forte no Brasil. Muito forte, cada vez mais crescente. As pessoas estão tendo menos filhos, né? E acabando o pet, o animal de companhia, tomando esse espaço, né? É verdade. Newton, como a gente falou no início, a CBVET ela tem 100 anos, mas ela mudou a marca há 3 anos, né? Ela tinha um outro nome antes disso. Exatamente. Nós modernizamos, né, o layout da nossa marca. O UCB
UQB, né, seriam as iniciais de Usinas Químicas Brasileiras, e a gente colocou a extensão, fazer uma logo mais legal, UCBVET, né, para deixar claro que nós estamos bem fortes no mercado veterinário. Perfeito. Newton, para encerrar, quais são os planos aí para esse ano e para os próximos, já colocados aí nas metas da empresa? Para esse ano, a CBVET está consolidando uma das suas joint ventures, que é a Global Gene. É uma joint venture que nós temos com uma empresa norte-americana, que nós criamos uma empresa para comercializar, produzir produtos de IATF, produtos para reprodução. A gente está consolidando essa marca. E para o ano que vem a gente tem vários lançamentos na linha de pecuária leiteira e alguma coisa também na linha de pequenos animais. Tá certo, Newton. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Esse foi Newton Martini, diretor da empresa UCBVET, e nós voltamos ao programa. Como você vê, empresas no Brasil, quando bem estruturadas, embora não tão grandes, conseguem passar por crises quando estão bem estruturadas, importante ressaltar, e superar dificuldades econômicas como a que tivemos no primeiro semestre deste ano, que prejudicou e muito a pecuária brasileira, né? Bom, de olho na informação, eu volto já, vou falar sobre o mercado do café, o mercado do boi gordo. Agora eu retorno o sinal para Campo Grande. Elaine, Antônio. Obrigado, Walter, pelas informações. Daqui a pouquinho, como você viu, o Pulga volta com informações de mercado com relação às principais commodities brasileiras que são comercializadas aqui no país. E por enquanto, vamos para um breve intervalo comercial. Temos de você beber uma água, um cafezinho e a gente te espera em 2 minutos. 9h17 pelo horário de Brasília. Um bom dia para você que está acompanhando aqui a programação do Canal do Boi. Vamos falar sobre clima na região norte, onde as chuvas vêm ocorrendo mais principalmente entre as regiões, a área norte e oeste da região norte do país. As demais vêm sofrendo bastante com chuvas irregulares ou até mesmo a falta delas. E isso já vem afetando as condições também das pastagens. Vamos perguntar então a Juliana Rezende, da Somar Metrologia, será que essa chuva fica mais abrangente para a região norte? É com você, Juliana. Pois é, as próximas semanas ainda serão de pancadas mais pontuais na região norte. Ao longo dos últimos períodos, as chuvas vêm se concentrando principalmente no extremo norte do país e durante as últimas semanas vêm se espalhando para a faixa oeste da região nortista. Nas áreas mais ao sul, principalmente nas áreas em vermelho e laranja do mapa, é que a disponibilidade hídrica do solo vem diminuindo de forma expressiva por conta do tempo mais seco e da falta de chuvas. Ao longo dos próximos 5 dias, o tempo seco persiste na metade sul da região norte e as pancadas se concentram no extremo norte do país, mas as pancadas seguem fracas. O acumulado não passa ainda de 5 milímetros em 5 dias. A partir da próxima semana é que essas chuvas agora acabam se espalhando pela metade oeste da região norte e acabam ganhando um pouco mais de intensidade. O acumulado de chuva dessa vez não passa de 15 milímetros. Agora, nas áreas mais claras do mapa, entre Tocantins e também Pará, é que o tempo ainda deve seguir um pouco mais seco. A partir da terceira semana, essas instabilidades ainda devem seguir persistentes e contínuas na região norte. O calor e os altos índices de umidade do ar ainda favorecem para essas instabilidades tropicais, principalmente que agora devem se concentrar ainda na metade oeste da região nortista. O acumulado ainda deve seguir entre 5 e 15 milímetros. Nas áreas mais claras do mapa, o tempo seco persiste em grande parte do Pará, Amapá e também o Tocantins. Ao longo das próximas semanas, então, os pastos seguem beneficiados, principalmente da metade oeste da região norte, onde as pancadas seguem persistentes. Já nas áreas mais claras do mapa, onde as chuvas não devem avançar ao longo das próximas semanas, principalmente nas áreas mais ao sul e também na metade leste da região norte, é que o tempo seco persiste e a falta de chuvas ainda deve prejudicar o crescimento dos pastos. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigado, Juliana, pelas informações. A Juliana volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor. Vamos voltar até São Paulo, até a B3 Brasil Bolsa Balcão, para acompanhar a evolução dos negócios lá na B3 e também das principais commodities brasileiras. Ô Walter, quais são os destaques? Bom, os grandes fundos de investimento, os especuladores de mercado do café estão numa posição vendida no mercado de Nova York. Resumindo, são quase 18 mil contratos líquidos
Venda, portanto, que traz preços em queda. Esses preços em baixa para a Bolsa de Nova York, no Café Arábica, já influenciam negativamente também os contratos negociados em Londres. Ontem nós tivemos outra baixa para o café na Bolsa de Londres, né? O mercado cai em Nova York, acaba influenciando negativamente também o mercado de Londres, de modo que nós temos, para você ter uma ideia, em Londres, todos os contratos até para março do ano que vem, abaixo de $2.000 por tonelada para café robusta. Então, café arábica continua sob pressão lá fora e continua sob pressão também no mercado brasileiro. O mercado brasileiro de café, e considerando o levantamento feito por Safras e Mercado para preços pagos ao produtor, trazem baixa de novo na média apurada ontem. No sul de Minas Gerais já se negocia café arábica, bebida boa, né? Café arábica de qualidade a R$ 445 a saca. Bom, no Cerrado Mineiro não é diferente. Já recuou para a faixa de R$ 450 a saca, segundo o Safras e Mercado. Café arábica Rio tipo 7, lá da Zona da Mata de Minas Gerais. Diariamente repetimos aqui os números apurados por Safras e Mercado, recua agora para a faixa de R$ 410 a saca. Café continua sob pressão. E o CPEA constatava mais uma baixa ontem. Você tem na tela do seu televisor o levantamento do CPEA nos últimos dias, que mostra que neste mês de setembro, em poucos dias de negociação, café já recua 0,39%. Lembrando que no dia 31 de agosto, nós já tínhamos uma queda de mais de 4% para a média dos negócios com café. Essa queda continua e ontem recuava para R$ 443,98 a saca. Café arábica em queda. Café robusta também. Levantamento do CPEA feito no Espírito Santo mostrava ontem uma queda de mais 0,68% na média dos negócios com café robusta no Espírito Santo, de modo que temos já números próximos de R$ 401 a saca. Em média, R$ 401,49 a saca para café robusta, considerando aí o levantamento do CPEA no Espírito Santo. Bom, a perspectiva não é das melhores também hoje. Agora veja os primeiros negócios nesta manhã lá no mercado americano. Vamos começar pelo café arábica lá nos Estados Unidos. Você tem agora na tela do seu televisor os preços do café arábica negociados lá no mercado futuro, que continuam em queda de 15 até 30 pontos. O contrato de dezembro se distancia ainda mais da faixa de $1,30 por libra peso, agora $1,27, recua 0,23%, cai agora 0,23%, cai 30 pontos agora. E o contrato para março a $1,31 por libra peso recua também 30 pontos, cai 0,22%. Até o contrato para maio do ano que vem lá em Nova York recua para $1,33, recua menos, mas recua também de novo 0,11%, perde agora 15 pontos. Em Londres, vamos à Bolsa de Londres, veja café robusta negociado no mercado europeu, você acompanha agora café robusta, referência Bolsa de Londres, para setembro, uma leve alta de $4 por tonelada, mas ainda distante dos $2.000 por tonelada que nós vimos recentemente. O contrato para setembro a $1.968 a tonelada, agora recua $1 por tonelada de novo, considerando aí o valor de ontem, perde $1 por tonelada. O contrato para janeiro subia agora há pouco, nos últimos negócios, $1 por tonelada, $1.953. E o contrato para março a $1.947 a tonelada, sobe agora $3 por tonelada. Mercado ainda sob pressão, embora neste momento nós tenhamos aí alguma reação na Bolsa de Londres. Aqui, no segmento mercadorias da B3, veja o que está ocorrendo no mercado futuro do café arábica. Café arábica aqui, agora há pouco, vinha em alta. E por que essa alta? Essa alta decorre da queda do dólar. É uma correção, na verdade, porque o dólar perdeu valor frente ao real. Então, há uma alta, mas não se iluda, não há uma recuperação para os preços do café. Preços pagos ao produtor continuam sob pressão. Mesmo assim, você tem na tela do seu televisor agora, contrato para dezembro, opera café arábica aqui no mercado futuro a $157,90 a saca. Ressaltamos, é em função mais de dólar do que necessariamente de recuperação de preço para café no mercado futuro. O café continua sob pressão. 9h25, horário de Brasília, e vamos agora falar dos preços do boi gordo, que continua em alta. Boi gordo continua em forte recuperação. Os preços do boi, segundo Safras e Mercado, sobem nas principais praças de comercialização do país. O analista Fernando Henrique Iglesias informava que as instabilidades políticas e econômicas envolvendo ainda o grupo JBS afetam o mercado futuro, portanto nós tivemos aí movimento de baixa na Bolsa, mas o mercado físico ainda
tem movimento de alta, já que há uma restrição de oferta e ela influencia positivamente os preços, né? Pelo menos preços pagos ao produtor. Os frigoríficos ainda encontram dificuldades para compor escalas de abate para a próxima semana. E tome nota, no levantamento de ontem em São Paulo, Safras e Mercado já apontava boi gordo a R$ 149,00 a arroba. Em Minas Gerais, R$ 141,00 a arroba, alta de novo. Em Goiás, R$ 139,00 a arroba, alta também. No Mato Grosso do Sul, já se negocia boi gordo na faixa de 140 e no Mato Grosso, R$ 129,00 a arroba. Agora, o CPEA constatava no interior de São Paulo uma leve baixa ontem na média dos negócios. Veja, o mercado físico do boi gordo, segundo o CPEA, tinha um leve recuo de 0,04%, caía de 145,83 para a média de 145,77 por arroba, ou seja, uma diferença aí de 6 centavos de real por arroba para menos. Mas repare que os preços são firmes, mesmo com alguma pequena oscilação que ocorreu no final do mês de agosto, são firmes os preços do boi gordo no levantamento do CPEA. E bezerro negociado no Mato Grosso do Sul continua em alta, hein? No mês de setembro já sobe mais de 2%. Você tem na tela os levantamentos feitos, resultado dos levantamentos feitos pelo CPEA. Em média, bezerro sobe de novo, vai a R$ 1.145,41 por cabeça, né? Alta para bezerro também no Mato Grosso do Sul. Repetindo, já traz uma alta de mais de 2% apenas no mês de setembro. Então, o bezerro tem forte recuperação lá no mercado do Mato Grosso do Sul, média apurada ontem. Forte alta para bezerro, o que indica preços firmes para boi gordo também nas próximas semanas. E essas são as principais informações sobre o que ocorreu ontem. Agora veja o que está ocorrendo agora no mercado futuro aqui da B3. Na B3, mercado futuro de boi gordo, você tem na tela agora os primeiros negócios desta manhã, que mostram boi gordo para setembro em alta de novo, ganho de 10 centavos de real por arroba nos últimos negócios, a R$ 144,75 a arroba. Já o contrato mais negociado, que é o contrato de outubro, recua. Depois de recuar para a faixa de R$ 142,25, agora cai mais um pouco, R$ 141,66 a arroba. Mas o mercado é firme, veja que os valores estão acima ainda de R$ 140,00 a arroba, consolidando, mesmo no mercado futuro, e apesar de alguma preocupação com um dos maiores frigoríficos do país, JBS, ainda os preços estão consolidando a recuperação que teve nos últimos dias. Novembro, a R$ 140,50 a arroba, estável depois de uma leve baixa nos primeiros dias desta semana. E essas são as principais informações até este momento. Agora 9h28, horário de Brasília. Antes de encerrar, vamos rapidamente para o mercado do milho. Nosso diretor de TV mostra para você a média dos negócios com milho apurada pelo CPEA na região de Campinas. Em média, R$ 27,95 a saca do milho. Milho continua com preços firmes, né? Já terminava agosto com preços acima de 27, se mantém perto agora de R$ 28,00 a saca. Milho tem alta no mercado de Campinas, a julgar pelo levantamento do CPEA. Embora haja algumas críticas em relação a valores de negociação, o fato é que o CPEA insiste em que esses levantamentos têm uma metodologia e que esses números refletem os poucos, mas os negócios que foram realizados nesse período. Milho em alta? Milho em alta. E o que acontece na Bolsa de Chicago agora com o milho negociado lá? Depois de oscilação no mercado americano, o milho negociado lá volta a ceder. Setembro a $3,43 por bushel, recua agora de novo, 0,21%. Milho para dezembro também cai, $3,57 por bushel. Milho para março, no ano que vem nos Estados Unidos, a $3,69, recua 0,33%. Milho em baixa lá fora. E aqui no mercado futuro? Nosso mercado futuro, na B3, na Brasil Bolsa Balcão, você tem na tela agora os primeiros negócios nesta manhã. São 9h29, horário de Brasília, e você vê milho com preços firmes acima de R$ 28,20 a saca aqui na B3 para setembro. É o contrato mais negociado, 850 contratos negociados até este momento, e em leve alta, acima, repito, de R$ 28,20. O último negócio é R$ 28,21 a saca. O milho para novembro recua agora, mas acima de R$ 29,00 a saca. O último negócio é R$ 29,30 a saca. E o milho para janeiro, ainda acima de 31, leve queda de 0,13%, mas acima de R$ 31,00 a saca. Acompanhe comigo a terceira linha na tela do seu televisor. Milho para janeiro do ano que vem a R$ 31,16 a saca, recua,
condições, tem preços firmes também. São 9h30, horário de Brasília. Antes de encerrar, vamos acompanhar o que ocorre no mercado de câmbio, porque dólar negociado no mercado agora, segundo dados da CMA, a R$ 3,11 mais 50, recua mais um pouco, cai 0,19% na média dos primeiros negócios agora. E essas são as principais informações nesta véspera de feriado de 7 de setembro. Eu encerro por aqui a minha participação em Bom Dia Produtor. Lembrando a todos que na sexta-feira nós voltaremos ao vivo aqui da Bolsa com mais informações para você que acompanha a programação do Canal do Boi. Elaine, Antônio. Bom feriado Pulga até sexta-feira. Na sexta-feira nós teremos mais informações de mercado diretos da B3 Brasil Bolsa Balcão. Informações em tempo real para você sempre aqui no Bom Dia Produtor. Hoje vamos chegando ao fim, mas a gente já te convida então, já que amanhã é feriado. Para Produtor Rural não tem feriado não, mas amanhã programação normal aqui no nosso canal, no Bom Dia Produtor. E você pode acompanhar também, depois que acabar a nossa programação, também pelo YouTube, Canal do Boi, você vai ter na íntegra a edição desta quarta-feira. Para você, um ótimo dia. Nós voltamos amanhã, 7h15 da manhã. Ótimo dia, até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada